a mais um Rivotalks, esse espaço maravilhoso de conversas que abre portas para que vocês conheçam o Rivo News, seu resumo semanal de notícias, toda sexta-feira, 12h30, aqui nesse mesmo canal. Sempre com o apoio da Intermezzo Escola de Música e da produtora Camaleão. E hoje estamos aqui com ela, a musa, a diva, a que faz tudo, Adriane Galisteu. Seja bem-vinda, Adriane. Nossa, até que enfim deu certo. Deu. E antes de dar a entrevista aqui pra gente, você já fez de um tudo ao longo dessa semana. Já fiz. E atravessei a cidade de São Paulo, que tá gostosa, viu? Porque depois caiu um breve temporal. Um breve temporal, a cidade super flui, funciona, Exato. Que é uma beleza. Isso. Vou te falar, atravessar São Paulo, eu acho que a coisa que mais me dá preguiça de fazer as coisas é porque eu gosto de dirigir. Eu não gosto que ninguém dirija pra mim. É conseguir me deslocar em São Paulo. É desesperador. Isso é desesperador. E o asfalto molhou, aí... Então, não, alguém cuspiu, já deu errado. Eu não sei o que Inviabiliza, acontece, né? porque tem esse fenômeno, né? Caiu uma gota de chuva, desorienta. As pessoas vão ficando lentas, eu não sei o que acontece. Que loucura, gente. Mas tem peso 2, você tá aqui. Mas Chegou. deu certo. Sim. Adriane, quando a gente olha para a sua história, impressiona muito, assim, como a infância e a adolescência, elas já vieram misturadas com trabalho, com responsabilidade, com doença, com morte, com instabilidade de modo geral, né? Dentro de casa. O seu pai falece quando você tem 15 anos. Ele tinha 54. Muito Novo, jovem. menino. Muito jovem. Seu irmão enfrenta as drogas muito cedo, sua mãe segura a barra ali, praticamente sozinha. Meu irmão morreu aos 28 também. 6 anos mais velho do que eu. Nesses tempos em que a gente tem falado tanto sobre ser mulher, né? Isso tá na pauta, tá no debate público. Que tipo de mulher nasce quando a vida não te dá o direito de ser ingênua por muito tempo? Aliás, eu não me lembro, nem quando... Porque assim, obviamente eu não tenho muita memória da minha infância, mas quando eu fecho o olho e lembro da minha adolescência e de um momento meu da infância, eu já não me lembro muito ingênua. Uhum. Eu lembro das mulheres falando, das pessoas falando pra mim, nossa, mas você tem quantos anos? 13? Nossa, mas você parece que tem 18. Nossa, mas você tem... Até nos vídeos. Então, assim, eu tenho isso muito fortemente, assim, na minha memória. Eu acho que eu tive que aprender rápido a me salvar. Uhum. Mas eu não fiz isso sozinha, né? A minha mãe, de um jeito inconsciente também, porque ela também não tinha muita estrutura, porque eu acho que, assim, a informação é a coisa mais importante da nossa vida, mais do que qualquer tratamento. Se conseguir se informar, você já está assim, maravilhoso, já está 50% na frente de muita gente. Mas minha mãe não tinha informação. Minha mãe parou de estudar na 4ª série do primário, a gente passou muitas dificuldades, então dentro da realidade dela, que tinha um pai e mãe vivos, né, meus avós, só que eles não falavam português, húngaros, vieram fugidos da guerra. Não tinham muita compreensão do que era o nosso país. Porque, assim, por mais que eles se estabeleceram aqui, eles eram muito fechados. Então, eu não me lembro da nossa casa com amigos. Eu nunca dormi na casa de nenhum amigo. Ninguém nunca foi dormir na minha casa. Então, a gente sempre viveu a nossa vida. Mas meus avós falavam muito pouco português e morreram sem falar o português fluentemente. Então, a minha mãe, ela era meio que... ainda filha mesmo já minha mãe era filha da mãe dela, que era dura na queda, eles falavam em húngaro. Minha mãe era muito brava, mesmo sem muita estrutura, ela era uma mulher muito firme, muito firme. Então, eu tenho aqui na minha cabeça que a minha mãe, mesmo sem a informação, ela conseguiu ser um mulherão, assim, ela do jeito dela me protegeu dessa situação do meu irmão. Eu não me lembro do meu pai, por exemplo, que era alcoólatra, não me lembro, não tenho nenhum trauma em relação a isso. Porque eu não me lembro desse momento que ela conta. Você via ele cantando, você achava só ele feliz e só ela feliz. chata. E ela chata, porque eu falava, clama, meu pai canta e ela xinga. Meu pai canta, ela briga. Deixa ela ser feliz, deixa ela ser feliz. Ela fazia de um jeito que eu realmente não notava. Mas me lembro que isso tudo me fez também, que eu tinha uma coisa da minha mãe me colocar com a minha avó, mais perto da minha avó. A dona Agnes era a mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe, húngara, braba, que me ensinou a rezar, que me ensinou a tabuada, que eu tenho muito de lição de casa com a minha avó, muito mais do que com a minha mãe. Às vezes eu não entendia direito por que eu estava com a minha avó, mas depois, aos poucos, eu fui compreendendo essa distância, que não era muita distância, era uma casa do lado da outra. Mas era com a minha avó que eu dormia e não com a minha mãe. Sim. Foi um jeito que minha mãe encontrou
E acho que mãe, hoje como mãe posso falar, a gente percebe os filhos de um jeito muito único. E acho que ela percebia que meu irmão precisava muito mais dela do que eu naquele momento, né? Apesar de eu não achar isso, Claro. principalmente quando eu era adolescente. Por que só ele ganha bolo confeitado e eu Não não? é? Então, por que ele tinha bolo de aniversário e eu não tinha? Por que ele tinha possibilidades, às vezes, de trazer um amigo em casa e eu não podia? Então, ela abria umas exceções para ele que ela não conseguia abrir para mim. Isso também me ajudou. Como poderia ter me atrapalhado. Eu falo para minha mãe, a vida é uma faca de dois gumes, não adianta. Isso poderia ter me causado um mal-estar, uma raiva, uma revolta, mas não foi o caso. Então, assim, eu olhava para isso com mais carinho. Porque eu sempre, apesar de ser ariana brava, mas eu sempre tentei, desde sempre, compreender um pouco mais. Entendia que o meu irmão precisava dessa ajuda, apesar de eu não ter essa clareza que eu tenho hoje, mas eu sabia que minha mãe não estava fazendo isso por uma exclusão apenas. Ela estava fazendo para me proteger. De alguma forma eu encontrei essa saída. Já sabe? naquela época você entendia isso? De alguma maneira. Certo. Não Não exatamente totalmente. com essa Com a clareza clareza de que uma eu tô aqui. criança, Não, isso. eu tinha um pouco de raiva, brigava com meu irmão. Minha mãe falava, ele é doente. Eu não achei que uma pessoa que faz essa escolha seja uma pessoa doente. Nunca entrou isso na minha cabeça. Então, para mim, aquilo era minha mãe estava falando uma utopia. Porque, imagina que minha mãe está falando, meu irmão é doente. Meu irmão não tem nada de ele é safado, ele é vagabundo, ele é tudo aquilo que a gente questiona quando a gente não entende. Por isso que eu falo da informação. A partir do momento em que você começa a compreender e a ter informação, você começa a julgar menos, você começa a questionar diferente. É tudo diferente. Agora, Adriane, a tua mãe com certeza olhava para a menina ali da rua Camilo 709, ali da casinha amarela, ela olhava para você com a escova azul, com o cabo de madeira e falava... Tá, ela já tem... Ela não quer só brincar de boneca. Eu acho que mãe já sintoniza essa maturidade. Acho. Eu também tenho essa sensação, eu acho. E é impressionante como o Vitório, seu filho, é a cara do Beto, seu irmão. Não é? Eu também acho. Assustadora, assim. Eu também acho que eles são... Meu irmão era um pouco menos loiro do que o Vitório. Mas a feição é igual. Mas o desenho do rosto arredondado, um jeito... Porque meu irmão... Ele era um cara super doce, tanto que mesmo com as drogas, os amigos eram apaixonados por ele. Porque ele era um cara legal, doce, que eu até hoje me questiono por que é que ele desistiu dele. Porque eu acho que quem acaba escolhendo um caminho como esse, tendo um pouco mais de chance de entender qual é... Porque quando você não tem, você está cego, não era o caso dele. Apesar da gente estar... Era uma família super humilde, mas... ele tinha uma relação com outras pessoas, né? Então foi uma escolha, eu lembro dele morrendo no hospital falando pra mim, foi uma escolha minha, não deixa a mamãe se culpar. Não experimente não jamais. Experimente jamais, tanto que valeu, porque eu nunca nem chego perto, não me relaciono, tenho pavor, aí sim, não tive o trauma com meu pai, mas com essa questão, e eu falo isso muito pro Vitório, porque ele começou a usar droga, meu irmão, com 12 anos de idade. Você tinha 6. Entendeu? Cedo, então, minha mãe nunca catou. Minha mãe foi perceber quando ele tinha 18, 17, 18. Era tarde demais para tudo. Ele já tinha ido muito além do que ela imaginava. Por isso que eu falo da informação, da importância da informação. Talvez se ela tivesse tido ou tivesse uma amiga para conversar, perdesse a vergonha, porque naquela época ainda tinha toda uma vergonha que vinha junto, né? Toda uma situação que você não podia se expor, muito diferente de hoje, mas eu falo muito isso pro Vitório. Quando eu começo a falar, mãe, lá vem você falar do meu tio. Eu falo, eu vou falar a vida inteira. Você vai me ouvir a vida inteira. Então vou aproveitar esse gancho para te fazer essa pergunta, porque se tua mãe olhou, viu a maturidade em você, e ela foi a mãe que por vezes, para te proteger, também falou assim, não tenha filhos. Ou é a mãe que virava e falava, quem ri muito na sexta chora no sábado. Brava demais. Eu quero saber o quanto que a vozinha da Dona Ema vive no fundo da sua cabeça até hoje ou não. Olha, o que eu... Claro que a gente tem uma relação, mesmo hoje eu sendo muito mais mãe dela... O que é uma pena, porque é duro você ver a pessoa que você sempre amou e ama e admira e olha como força, como... Eu sempre olhei para minha mãe como uma fortalezona, porque eu falei, cara, como é que ela conseguiu passar por tudo isso, sem grana, sem falar com as pessoas, sem trocar uma ideia, escondida, basicamente dentro de casa. Conseguiu fazer isso, assim. E ainda tentando tapar buracos, tentando tapar buraco, né? Então, ela foi muito resiliente o tempo inteiro. E aí eu olho para essa mulher fortaleza, hoje eu vejo tão frágil, vejo tão precisando tanto de ajuda, sabe? Tanto. Aí eu falo, meu Deus, onde foi que
essa marca dela deixou tão profundamente em mim que eu vou passar pro Vitório. Eu acho que tem coisa assim da força dela. E ela era uma mulher brava. Eu sou uma mulher brava também. Brava no sentido assim, 2 e 2 é igual a 4. Acabou. Não dá para ser diferente. Não vai ser 3,5. Não é porque você é filho de quem você é que a gente vai ter alguma coisa que o outro não tem. Você não pode tirar. Eu tenho um jeito com a verdade, com o que é certo, com a lei. Eu estou falando disso porque foi um assunto que a gente discutiu há pouco tempo. Porque meus amigos todos têm uma carteira de identidade falsa. Porque está na moda, porque falso. Todo mundo tem, que não sei o que. Eu falei, você não vai ter. Você não vai ter. Todo mundo tem, mas você não vai ter. Então você põe na tua cabeça que você não vai ter. Porque se um dia eu pegar... Então, assim, eu tenho essa coisa da minha mãe, de não deixar, de não liberar, eu tenho isso. Mas, por outro lado, eu não tenho uma coisa que minha mãe tinha e que eu acho que não farei. Minha mãe não conversava com a gente. Uhum. O que ela falava era lei. E a gente não tinha como discutir assuntos. Pelo contrário, eu converso muito com o Vitório. Eu aprendo mais com ele do que ensino, isso é fato também. Eu acho legal poder ter uma liberdade de qualquer tipo de assunto, que ele pode contar comigo, que eu não vou julgar, eu vou fazer exatamente o oposto da minha mãe. Quer encher a casa de amigo? Pode encher a casa de amigo. Quer dormir na casa do amigo? Vai dormir na casa do amigo. E assim, essa questão de ter as coisas, por exemplo, como eu não tive nada, e essa é sempre uma discussão em casa, não, mas não pode dar. Isso não vai deixar o Vitório com um caráter duvidoso, porque ele tem. Você já se esforçou para ele ser mimado e ele não virou necessariamente. Não, ele nunca quer nada, isso me deixa desesperada. Hoje ainda falei isso, falei, cara, vai chegando aniversário, filho, o que você quer de aniversário? Sim. Nossa, você perguntou para mim, eu tenho uma lista. Ainda eu tenho uma lista interminável. Então você fala, gente, ele é muito diferente nesse capítulo, mas ele é um menino que, pelo menos assim que eu vejo, não vai fazer dele um cara pior se ele tiver as coisas que, por exemplo, eu não tive. Isso não é só uma questão de trauma de infância, é uma questão de jeito de olhar para a vida. Eu acho que isso... O que vai fazer dele um cara pior é se ele for um cara que não consegue enxergar o diferente dele, se ele não consegue se relacionar com as pessoas, se ele não souber respeitar as pessoas. Isso vai fazer dele um cara pior. Agora, o fato dele ter um sapato que ele sempre quis ter, um óculos que eu dei a mais, fora de... Isso não vai fazer a menor diferença. É assim, pelo menos, que eu acho, que eu penso. Você estava falando agora sobre a dificuldade, né, de enxergar o ciclo natural da vida. Você via sua mãe como essa fortaleza e hoje vê ela como uma senhora frágil. Te machuca em alguma medida. E você fala com muita franqueza sobre odiar envelhecer. Né? Eu acho isso muito interessante, porque foge um pouco dessa perspectiva que a gente adotou como sociedade de que tem que encarar com positividade, e é isso aí, é uma delícia, tudo cai, a gengiva sobe, a gente tem que fingir que tá tudo maravilhoso. Desde sempre a Adriana era que falava assim, esse negócio de ser chamada de gostosa pelo pedreiro me incomoda. Eu quero ser magra, eu lembro claramente Então isso não tem a ver com as canetinhas milagrosas. Pra todo mundo, fala, vida, se você olhar meu histórico, eu sempre corri atrás desse meu jeito que eu sou aqui, ó. Isso. Tem muita diferença. E ao mesmo tempo, né, chama atenção também que você não entrou nessa pira da plástica, das loucuras, da desarmonização, da demonização facial, né? As pessoas todas com o mesmo rosto. Não, definitivamente não. Eu tenho um pouco de medo, inclusive, mas acho que agora, que eu falei, depois que a gente dobra o cabo, bateu 50, você começa a pensar nessas possibilidades. Eu acho que uma forma porque assim, o dia que eu topar e sentar para fazer, é porque eu achei que tá na hora de fazer. Não, e não porque, porque tá na moda, claro. Porque todo mundo fez. Minhas amigas todas já fizeram. Mas eu falei, agora que eu tenho me olhado no espelho, porque tem essa cena, né? Sim. Mulher tem essa cena. Quando você olha no espelho e começa a fazer aqui, assim, ó. É porque tem alguma coisa que... Tá te incomodando. Que não tá muito perfeita. Tem coisa que tá caindo. Coisa que tá caindo, que eu tô querendo subir. Mas então, assim, aos 52, como é que você negocia esse medo do tempo e a sua vaidade? Porque você é uma mulher vaidosa. Aos 52, eu começo a aceitar a possibilidade de fazer. Perfeito. E acho que tudo tem sua hora e o seu tempo. Então, hoje, eu tô começando a perceber que, assim, só o Botox não vai mais me adiantar. Entendeu? Eu vou ter que começar a usar outras coisas. Gastar um dinheirão com creme também já não tá mais adiantando. Tem uma hora que você tem que mudar um pouco o jogo. Talvez chegou a hora de mudar o jogo, mas eu preciso olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo. Claro.
Mas Total. qual é o medo de envelhecer? Não, Ele tem... tem duas coisas. Eu tenho medo de fazer as coisas dar errado Tá. e aí piorar, porque se já estava ruim ficou pior, piorou muito. Às vezes entendeu? acontece. E, às vezes, e aí pior que você pagou por isso, né? Claro. Tá. Aí você pagou, Nossa, ficou pior, e é. aí começa um desespero, porque aí você começa a tentar resolver. E vai consertar piorando. isso. Eu tenho uma amiga que ela fez 18 cirurgias. Ela perdeu já quase o nariz todo, de tanta cirurgia Meu que ela Deus fez. do céu. Nunca estava bom. Começou, por isso que o nariz eu não mexo, mas nem. Não. Vou mexer em todo o resto, mas meu nariz não vou mexer, não. deixa ele aí. Porque assim, eu fiquei horrorizada de ver o que aconteceu com ela, coitada. Ela ficou péssima, lógico, mas assim, ela sofreu tanto com essa vontade Sim. de ficar linda e ela já era linda e não adiantava falar, é desesperador. Então, este é o medo que eu tenho. E o outro medo de envelhecer é de não me relacionar bem com a finitude mesmo. O medo de envelhecer é que eu sou uma mulher que gosta da vida. Isso não tem a ver com a ruga, não tem a ver com a bunda caída, não tem a ver com isso. Isso a gente se diverte, a gente arruma. Se tá te incomodando, você hoje tem possibilidades de consertar todas as possibilidades, né? Desde o cabelo, bunda, tudo que você Sim. quiser. Mas o que me entristece no envelhecer é a fragilidade que eu vejo na minha mãe, é o tempo passar, é você não conseguir fazer aquilo que você tem vontade. Às vezes a sua cabeça não acompanha o seu corpo. E é horrível isso, porque eu sou uma mulher que gosta do verão, por exemplo. Eu adoro o que o verão proporciona, sempre gostei. Então eu gosto de jogar raquetinha, eu gosto de tomar sol, eu gosto de correr na praia. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, até quando eu vou poder jogar raquetinha e correr na praia? É a vida contada pelas estações. Entendeu? Que você Que eu fala, falo né? que eu acho duro, mas é uma realidade. E acho que é uma forma de você aprender a correr atrás dos seus sonhos e realizá-los. Tem uma hora também que a vida te ensina a realizar. E se você não realiza, porque você tem porque a gente sempre vai ter alguma coisa mais importante para fazer nesse momento do que o seu sonho para realizar, sabe? Assim, não que o sonho não seja importante, mas ele vai... Uma prioridade, Você né? tem o filho, aí tem a prioridade do marido, aí tem o trabalho, aí tem aí vai tendo, e o seu é natural que a gente, principalmente mulher se coloca sempre depois, né? A gente não se E prioriza. você bastante, né, Adriane? Eu bastante, mas eu trabalho. Então, pelo menos o meu trabalho, eu nunca deixei de colocar em primeiro lugar. Mesmo quando o Vitório nasceu, essa culpa eu nunca tive. Essa é a culpa de, vou sair para trabalhar, vou deixar meu filho. Eu falava para ele beber no berço. Tô indo trabalhar feliz da vida, viu? Vou voltar. Porque assim, eu sempre tive essa relação boa com a minha agenda lotada, com o meu trabalho. Isso nunca me deixou pesada. Ai, tô perdendo uma fase do meu filho. Eu dava um jeito de não perder essa fase, mas eu trabalhei 3 meses que o Vitor nasceu, eu já estava trabalhando de novo, entendeu? Então, não tenho essa questão. Mas eu acho difícil lidar com a finitude, acho difícil lidar com não é com a ruga, não, é com a possibilidade de não poder estar mais aqui, de perder as coisas que eu gosto, de deixar de viver a vida com a intensidade que eu gosto de viver, sabe? De Essa andar. coisa de contar a vida pelas estações, ela é profunda, né? E ela te esbofeteia na cara. Esbofeteia, achei pesado. Outro dia apareceu um Reels pra mim que dizia isso. Veja, você pai em junho, ainda não sou pai. Minha esposa tá grávida. E aí era um Reels que o cara dizia assim, você só tem 12 aniversários do seu filho, com ele ainda querendo estar com você no aniversário. Mas E eu não olhe tenho lá. dúvida, o Vitório tá com 14. E aí já, né? Mas Já eu tá pensei, com 15, 12 já tá com só, nem começou, eu já comecei a ficar ansioso. Você sabe quando eu tava grávida, o Emílio falou pra mim, Adri, o Emílio do Pânico, ele falou assim, eu falei, eu tô tão feliz. Ele falou, então, é pegadinha de Deus isso aí. Eu falei, o que é pegadinha de Deus? É barriguda. Aí ele falou pra mim assim, isso aí é o seguinte, você se apega, vai nascer, você vai se apegar, você vai tomar um pé na bunda quando você menos esperar, você vai ficar vendo navio, vai ficar desesperada e vai demorar para ele voltar. Ele vai voltar, mas vai demorar e você vai sofrer. E ele falou isso, nunca mais saiu da minha cabeça. Porque você pega, você agarra as coisas, né? Eu agarro. Eu fico pensando nisso que ele falou, eu falei, tá chegando a hora. chegando. E eu tô sentindo, o Vitório tá com 15, ele quer tudo menos estar comigo. Claro. Eu não faço mais parte do pacote do Vitório. E ele tem que me encarar. Hoje, por exemplo, ele saindo daqui, eu vou jantar com ele. Ele falou, mãe, mas eu vou jantar com um amigo. Eu falei, beleza, vem você e seu amigo, mas você vai jantar comigo hoje. Quer você queira, quer você não queira, nós vamos jantar junto. E eu obrigo ele a fazer algumas coisas que ele não tem saída. E aí ele tá percebendo, eu falo, e você tem que entender que você é filho único. Uma pena, eu gostaria de ter tido mais filhos, meu marido não quis, acho que essa decisão é uma decisão do casal. Claro. Não dá para ser Claro. um de um lado só, fica confuso. Eu queria ter
tido mais. O Vitório queria irmãos, agora também não quer mais. Agora ele... Ele Até entendeu. os 9. Até os 9 queria Agora muito, entendeu. agora acabou, não tem mais. E aí eu falo pra ele, você tem que entender o peso de ser filho único agora, entendeu? Você tem uma mãe que trabalha muito, Mamãe vai demandar, mas sim. a mamãe vai demandar, entendeu? Eu vou dar uma colada na sua banca, mas não vou tirar a sua liberdade, mas eu vou estar sempre perto. Sim. Eu preciso disso, eu preciso estar perto, eu preciso de alguma maneira, mesmo com a minha agenda do jeito que tá, eu tenho que estar perto, eu dou o meu jeito. Uhum. No Barreiras Invisíveis da Universal, sua série ali, reality, que você fez quando você foi completar 50 anos, né? Mostra a tua festa, tudo. Uma série muito gostosa de assistir, muito divertida. A gente fez 2 temporadas, E é muito interessante porque, assim, na pesquisa eu vim vendo a Adriane, construindo uma imagem de Adriane, e aí eu entendi a Adriane mesmo vendo Barreiras Invisíveis, entendeu? Barras Invisíveis. Barras, perdão. Barras Invisíveis. É aí que eu vi, que eu falei, cara, tá, aí eu entendi o teu lado brava, eu entendi teu lado metódica, eu entendi teu lado exigente, tá tudo muito ali, inclusive teu lado intenso. É muito engraçado que, ao mesmo tempo que você nunca mais quer pular de paraquedas, você ama a montanha-russa. Amo. Existe uma intensidade, mas tem que ser uma intensidade sempre ali no controle. Não, tem que ter controle. É isso que claro. eu digo. Eu falo, porque quando a gente... Qualquer coisa que me faz perder o controle hoje me incomoda muito. E eu tento... Claro que é em vão, mas eu tento falar isso pro Vitório o tempo inteiro. A vida é preciosa. E a gente perdeu tanto. Gente tão jovem, né? O Ayrton com 33, fazendo aquilo que ele mais sabia fazer. Teu vô com 54, por uma opção, né? Se ele não tivesse bebido, não teria morrido. Bebido O quanto ele tio bebeu, também. né? Claro. O seu tio... Então a gente teve exemplos que eu não me conformo de não usá-los. Não, e a droga e o álcool são exemplos óbvios do descontrole, né? Isso. E é um descontrole. Sim, Não adianta. sim. Não, porque não está no controle. Não. Chega uma hora que não está no controle. É um ledo engano. O cigarro, eu parei de fumar o cigarro porque chegou uma hora que o cigarro estava me controlando e eu adorava fumar o tal do cigarro. quero Eu muito sempre falar corri disso com meus você. 10 quilômetros, 12 quilômetros, fumando e correndo. E falando, Atleta híbrida. tudo bem, olha que maravilhosa. Eu defendia o cigarro, não me incomodo com o cheiro, não me incomodo. Tudo que incomodava todo mundo, para mim, estava tudo que bem. musa. De repente, eu perdi o controle do cigarro. Hoje mesmo a gente estava conversando, vindo para cá. Ele falou, tô tentando parar de fumar. Eu falei, passa pelos 3 meses. Os 3 primeiros meses são os mais difíceis. Passou os 3, acabou. Mas os 3 primeiros você não pode sucumbir. Mas foi um clique? Foi um clique quando eu percebi que eu não tinha mais controle. Sabe Foi quando? na Disney, Foi na né? Disney, que é o lugar que eu amo. Não pode mais fumar na Disney. Não, eu voltei de lá tem 2 semanas, fui fazer o choval da menina. É uma humilhação. Humilhação! Eu andei 3.000 passos a mais do que a minha mulher, porque eu fui fumar 2 cigarros. Então, é desesperador. Não. Tem que ir até, É muito ser até refém. Cuba. Então, a olha, pé você vai lembrar de mim como eu lembro fumar. do Emílio falando da minha gravidez. Seu filho ou filha? Filha. A sua filha está nascendo e você vai voltar para Disney. E você vai lembrar de mim. Eu com o Vitório pequenininho, estava com ele numa fila, e aí bate aquele desespero para fumar. Então, vou sair da fila e vou fumar. Então, tinha um amigo comigo, falei, olha, você vai ficar com o Vitório, mamãe vai no banheiro. Vitório pequeno. Esse banheiro, esse lugar para fumar. E o Vitório te desafiou nessa hora, né? Falou Desafiou. assim, banheiro não, Banheiro né? não, falou. Olha como você sabe, falou pra mim, banheiro, pequenininho. Falei, vou no banheiro, fui. Não voltava nunca mais. Quando eu voltei, ele já tinha ido no brinquedo, já tinha voltado do brinquedo. Porque eu já cheguei lá do outro lado do parque, falei, já que eu fumei um, vou fumar 2. Lógico. É isso. Nem quer o segundo cigarro, mas vou Isso. fumar 2, porque assim, já tem que dar Esticar aquela o controlada. evento. já dá- Isso. Pra valer a pena. É isso. Aí você também já olha em volta e vê que a sua companhia não está agradável também. Você percebeu isso ou não? É um horror. Você fala, nossa, era tão bom fumar hormônios, agora não tá legal mais. Isso. Você não reconhece as pessoas que estão do seu lado, E dá tá? um certo medo também do que tá por vir, Você fala, né? meu Deus, tamo ruim aqui, tá ruim. Tá. Tá ruim, A galera não é maneira. não tá legal. Não. Aí volta. Quando você volta, já começa a dar uma vontade de fumar de novo, porque você andou tanto, você tá do outro lado do parque. Eu falei, meu Deus, isso começou a me incomodar, de verdade me incomodou profundamente. E aí, eu falei, não pode ser assim. Se eu não tenho condições de segurar o cigarro para ir no brinquedo com o garoto, terminar, para ter a hora não é na hora de ir embora, fuma. Não é possível que eu não vou Tô conseguir. refém Eu comecei dessa a ficar merda. incomodada, que eu comecei a perceber que não era só essa hora. Que o tempo inteiro eu estava fumando mais do que eu falava para mim que fumava. Eu falava, não, uma carteira dura 2 dias. Mentira. Não estava durando 2 dias mais.
assim, ficava um cigarro na carteira pro dia seguinte, Aham. 2 cigarros na carteira pro dia seguinte. Aham. Não, eu continuo na métrica decente. Entendeu? A minha tava indecente Sim, no final. sim. Eu perdi a mão do cigarro. E eu mudava o assunto e acendia um cigarro. Mudava um assunto e acendia um cigarro. Falei, não, tá legal. Tá demais. Até eu tava achando que eu não tava... Eu falei, não, eu preciso dar um tempo. E foi sozinha mesmo esse rolê. Ainda bem, porque se tivesse sido por alguém, eu ia ter culpado esse alguém por tudo que eu passei. Isso. Então, assim, eu não tinha culpa. Então, eu não tinha como brigar com o Alexandre. Eu não tinha como brigar com ninguém, porque ninguém pediu pra eu parar. Então, era uma coisa que eu também não contava muito para não ter essa pressão. Entendeu? E eu fui, fiz uma tabela lá, passei, fiz uma coisa muito legal, que vale a pena dizer. Quem me ensinou a parar foi um cara que tem o nome do meu pai e do meu irmão, o Dr. Alberto. E até eu fiz um canal com ele no meu YouTube, quando eu estava fazendo Sem Filtro, que eu vou reativar, inclusive, meu canal, que eu expliquei lá e falei, vou dar de presente de Natal para as pessoas que querem parar de fumar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma lista das 10 coisas que você mais gosta no cigarro, das coisas que você mais detesta no cigarro. Você faz a sua lista e aí você segue essa lista. Você vai ver que vai chegar uma hora que ela vai ficar esquisita e que você vai ter que tomar uma decisão, entendeu? Método Alan Carr, é isso? É um método, é um livro chamado Easy Way Stop Smoking, que não é um livro mais vendido e o livro não fez nenhum barulho em mim. Eu li o livro e do jeito que eu terminei de ler o livro eu continuei Acendi um fumando cigarro. cigarro, não bateu de jeito nenhum. Mas aí eu descobri que tinha um cara brasileiro que tinha esse método e que aplicava esse método em loco. Eu falei, é lá que eu vou. Aí Entendi. fui, era na Lapa, não sei se ainda existe o lugar, mas eu fui até lá e fiz. E ele fazia assim, ó, você faz das 9 da manhã às 9 da noite e você pode fumar o tempo inteiro. Então não tinha aquela coisa Sim, não era um ruim, estigma, não né? tinha o estigma do cigarro. Então você podia fumar enquanto conversava com ele, estava tudo certo. E eu fiz. E aí, se tinha chance de voltar 3 vezes, se você voltasse a fumar, com o mesmo valor que você tinha pago, porque não é barato. Claro. Não foi barato. Eu nunca voltei a fumar. Eu parei mesmo. Meu amigo que fez comigo voltou lá mais uma vez. Mandei um monte de gente fazer. Teve gente que conseguiu parar, teve gente que sucumbiu. Teve cada um, Tá. né? Mas de uma forma ou outra isso me fez muito sentido. Caramba. Achei maravilhoso, porque Vou mostra ter que um ir. tanto da tua também. Quando eu quero uma coisa, eu também decido o que eu quero. E eu não vou trocar, porque o que mais me irritava era trocar o cigarro, porque não adianta eu trocar o Por cigarro alguma pelo coisa, pet. claro. É Ou isso. o pet pelo chiclete, aí o chiclete pelo... Porque aí você vai arrumando a sua Substituindo a muleta. nicotina. E isso era uma coisa que me incomodava também, porque não adianta, você vai Tem que ficar ser pela minha dependente de outra cabeça. coisa, tem que ser pela minha cabeça. Eu não sei se, claro, por causa do meu histórico, eu também, bebida, é uma coisa que eu fiquei longe da bebida, eu era abstêmia total até os 33 anos de idade. Total, mas nunca tinha experimentado. Aí eu começo a beber, obviamente me atrapalho, porque senão você não sabe beber, você se atrapalha. Rapidamente aprendi, entendeu? Porque o Ale é um cara que gosta de tomar vinho. E eu falava, não, eu tenho que saber beber um vinho. Não é possível que eu vou ter esse trauma pro resto da minha vida. Então aqui chega perto, vai ser álcool. Não é assim, dá para ter uma distância. E eu consegui encontrar um caminho do meio, que é muito agradável, por sinal, mas tem que ter um caminho do meio. Que curioso, né? Você para de fumar num lugar que funciona na Lapa, você começa a beber na idade que o Ayrton morreu. Parece que você vai fazendo associações na sua Fazendo vida, associações, às vezes sem querer, mas elas acabam fechando Fechando ciclos, né? Claro. Vai. Voltar a falar de carreira, Adri, você começou a pôr dinheiro muito cedo em casa. Muito cedo. E eu acho que 9 anos de idade, né? isso Você não muda precisa. tudo, né? Muda tudo para uma criança. Principalmente no universo onde você se inseriu, né? Da mídia, do entretenimento, do jornalismo. Porque o trabalho ele deixa de ser um pouco sonho com 9 anos, né? Não é sonho, é necessidade ali. E a fama e a sobrevivência, acho que elas passam a andar um pouco juntas. Você consegue dizer se teve um momento em que o sucesso ele deixou de ser uma necessidade para você e virou um prazer? Eu acho que nunca ele foi uma necessidade, era o dinheiro. Certo. Eu tinha necessidade do dinheiro, num primeiro momento. Com 9 anos, eu não sabia nem uma coisa e nem a outra. A única coisa que eu sabia é que eu queria trabalhar na televisão Tava se e que isso divertindo. era uma coisa que estava meio dentro de mim. Como isso ia se dar, eu não sabia. Se isso ia dar certo, não ia dar certo. Mas a minha mãe,
de alguma forma, também me ajudou a caminhar para esse lado, apesar dela duvidar, dela questionar, fazer magistério lá, me fez obrigar a entregar esse diploma, que eu falo, ai mãe, que raiva que eu tenho, porque não tem nada a ver comigo, não tem nenhum Era dom meio pra meia isso. soquete, meio professora. Que confusão mental. Uma confusão. Mas eu falei, não, vou fazer esse negócio para minha mãe entender que isso também, eu também tinha dúvida, eu não sabia se onde ia dar essa minha escolha. Algo dentro de mim me dizia que ia dar certo, mas minha mãe questionava muito e ela duvidava o tempo inteiro disso. Então, falei, como a mãe normalmente tem razão, deixa eu segurar minha onda aqui, que vai que, né? Vai que. Então, topei fazer, fiz, com muita má vontade, mas fiz. Mas sabia que o meu caminho não ia parar, que esse meu lado na televisão, a música não fazia muito sentido, mas foi o meu primeira maneira de me aproximar da televisão. Então eu nunca falei não para nada que tinha a ver com minhas escolhas. Então até hoje eu sou assim. Tudo que tem a ver com comunicação me atrai. Fazer rádio, teatro, escrever uma coluna no jornal, numa revista, escrever um livro, outro livro, fazer podcast fora de moda. Na época eu fiz o Fala Galisteu, ninguém falava de podcast ainda. Aí vou fazer de novo, agora vou inventar outro, inventei mais um. Eu não paro, porque eu acho que todas as formas de se comunicar valem a pena, quando você sabe que você nasceu para isso. Sim. Então eu acho legal, se eu tiver um conteúdo para dizer, me agrada. Então assim, vamos lá, que eu vou falar. Então eu tenho lá meu livro, eu tenho que falar de menopausa, eu tenho que falar de maternidade, tem tanta coisa para falar. Sempre se reinventando, né? Então eu tô sempre atenta a tudo isso. Mas de qualquer forma, quando eu faço as minhas escolhas lá atrás, eu tenho certeza absoluta que eu precisava de dinheiro. Mas não sabia se era aí que eu ia conseguir o meu dinheiro. Por isso que eu me sinto uma privilegiada, porque eu consigo ganhar o meu dinheiro com aquilo que eu escolhi. Eu tenho tantas pessoas que eu conheço que preferem cantar do que advogar, mas não conseguem ganhar o dinheiro com a música, então vai ser advogado para ganhar o dinheiro ali, mas no final de semana tá cantando no karaokê, tá cantando na casa dos outros, tá tocando um violão, porque o sonho tá ali. Claro. Mas assim, então eu acho um privilégio você conseguir pagar suas contas com aquilo que você definitivamente escolheu. E eu escolhi muito cedo, faço isso desde sempre. Então, acabou sendo... Entendo que o dinheiro é uma consequência desse trabalho, mas entendo que o sucesso, eu nunca busquei o sucesso, eu busquei o trabalho. O sucesso, ele veio de acordo com algumas coisas que eu fiz, que foram somando na minha vida profissional, entendeu? Acho que é uma escolha que não tem um momento do sucesso. Sim. Acho que foram alguns momentos que me trouxeram. Você enxergava o seu cabelinho no comercial do McDonald's aos 9 anos já como um sucesso, né? Sucesso, consegui, né? Claro. Da onde eu saí, para conseguir estar ali de alguma maneira, que eu tinha certeza que era eu sozinha. Eu sabia que era eu, né? As pessoas não, mas eu sabia que era o meu cabelo. Então, de alguma forma, eu cheguei ali. Então, isso para mim já era. Então, eu nunca sonhei no tamanho onde eu ia chegar. Mas eu sabia que alguma coisa ia funcionar. Sobre essa questão do dinheiro, você disse que com a morte do seu irmão você aprendeu que dinheiro resolve quase tudo, mas não resolve tudo. Então, por isso que eu tenho essa relação com o dinheiro, que eu acho que é bem saudável a minha relação com o dinheiro. Isso é uma coisa que eu dei certo, essa relação. E ainda arrumou um marido para gerenciar tudo no fim das contas, ele é um cara né? super diferente de mim nesse capítulo, super. Ele é esse cara que acha que não tem que fazer, que não tem que dar, que tem que dificultar, que tem... E eu falo para ele, olha, ainda bem que você tá aí para gerenciar, porque assim... Equilibra, acho super legal, mas eu penso que o dinheiro serve para você realizar seus sonhos. Mas olhando para essa diferença entre vocês dois, o que você acha que só quem viveu a escassez consegue entender que quem não viveu costuma dar uma romantizada? Então, mas você sabe que a escassez também te traz um lado diferente do meu. Eu tenho alguns amigos que passaram por muita escassez, que são assim, tem tanto medo de ficar pobre, de faltar, que o cara não consegue. Não é nem porque ele é ruim, a pessoa não consegue fazer. Não consegue gastar um dinheiro numa viagem, não consegue comprar um sapato, não consegue, é maior do que a pessoa. Não é que ela é má, ela só não consegue. Eu sou o contrário. Então, nem todo mundo que passou pelo que eu passei tem essa visão que eu tenho. Eu tenho uma visão do seguinte, também não sou perdulária, né? Já passei pelos erros. Claro, o primeiro dinheiro que a gente ganha, a gente faz na asneira. Já fiz, me arrependi. Mas eu entendo hoje para que serve o dinheiro.
né? E entendi com esse médico falando para mim, você não vai salvar a vida do seu irmão, não tem dinheiro que pague, e nunca mais eu vou esquecer dessa vergonha que eu passei, porque eu falei com a maior verdade do mundo, quanto eu tenho que pagar para salvar a vida do meu irmão. Então assim, é uma coisa de quem não tem noção do que está falando. Que no fim das contas a tua relação com o dinheiro tem a ver também com as perdas. Como você perdeu pessoas que eram muito jovens, não necessariamente você jovem, mas todos eram muito jovens, você falou, cara, a vida vai acabar num momento. E não adianta eu segurar o dinheiro, eu dar valor ao presente. Exatamente. Teu pai com 54, teu irmão com 28, aí eu tô com 33. São perdas muito densas. Você eu aí tô com muito dinheiro, com né? Muito. E não, sem ter ido à Disney. E também não foi a Disney. E também não realizou grandes... Ele realizou tudo profissionalmente, mas pessoalmente, ser pai, que era uma coisa que ele queria. E a Disney, outra coisa que ele queria. Coisas que são tão... Pra ele era tão facinho. A gente viajava o mundo, mas conhecia pouco. Conhecia o autódromo, o hotel, o autódromo, o mesmo restaurante. Então, assim, eu nunca fui ao Louvre com ele, né? A gente nunca saía daquele quadrilátero conhecido dele. Claro que para ele era um transtorno? Era. Claro. Onde quer que ele andasse, era uma multidão que ia junto. Mundial, né? Então, realmente era difícil para ele. Mas ele também tinha umas facilidades que ele poderia fazer. Fecha aí para mim, para eu ir. Uma hora antes, uma hora depois. Dava uns movimentos. Mas ele não... o foco dele estava no trabalho. Ele estava focado em chegar antes de todos os pilotos, deitar embaixo do carro ainda. Tricampeão mundial deitando embaixo do carro. Ele tinha um negócio que era diferente mesmo dos outros. Então, era muito... Isso para mim era... Na época eu não conseguia entender, não. Eu tentava puxar ele pro lado de cá. Falava, não, vamos chegar um pouco mais atrasado. Não precisa. Vamos... Coisa de menina, né? A minha irresponsabilidade não esbarrou nele, mas a responsabilidade esbarrou bastante em mim. Acho que a gente fez uma troca divertida, mas ele ficou em mim. Eu aprendi a ser muito mais disciplinada. Eu aprendi com ele muitas coisas do trabalho que eu não consegui mais... Eu aprendi e ficou, eu trouxe para minha vida essa lição, sabe? Mas acho que essa relação da grana fica muito claro. O Ayrton era um cara que podia ter realizado muito pessoalmente, não realizou, tendo um monte de dinheiro. Eu não tinha nada e poderia não realizar nada, mas eu mesmo sem nada comecei a ter vontade de realizar. E eu acho que quando a água bate na bunda, você tem mais chance de realizar. Eu não sei, eu penso assim. Sabe, você fez uma dívida aqui, pô, eu vou ter que trabalhar mais ainda, mas eu vou pagar essa dívida aqui. Então, eu sempre pensei assim, de um jeito um pouco diferente do Alexandre. Ele já é o cara, não faça dívidas. Não faça dívidas. Ele é muito diferente de mim. Não vamos ter o segundo filho, inclusive, porque ele estava fazendo conta. Fazendo já desde o início, né? Fiquei grávida e já começou a fazer conta e nunca mais parou de fazer conta, né? Então, é uma coisa louca. Mas a gente, com essas diferenças, eu acho que a gente acaba... encontrando um caminho do meio, prazeroso para os dois, sabe? Nosso programa tem um terceiro elemento, a Manu, e assim que a gente marcou com você, a Manu falou, meu Deus, eu não sei como é que ela não tá aqui, inclusive, né? Mas ela mandou uma mensagem, deixa eu... Por que ela não tá aqui, a Manu? Não sei, essa é a grande pergunta. Oi, Adriane, eu sou Manuela do Rivanil, sou muito, muito, muito fã do seu trabalho, da sua trajetória. E claro que eu assisti o documentário Meu Ayrton, que é maravilhoso, uma produção, assim, genial. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu tenho um comentário para falar sobre ele, porque a gente começa assistindo achando que é um trabalho, né, um roteiro sobre amor, e para mim, especialmente, acaba sendo uma história de superação, de resiliência, que eu acho que é muito... o que traduz o que é Adriane Galisteu para mim. Um beijo, te amo muito. Fiquei muito feliz, obrigada. Pena que ela não tá aqui, deixa aqui um beijo para você. Espero te conhecer em algum momento, mas o que ela falou faz muito sentido. Eu quero convidar as pessoas para assistirem o Meu Ayrton, porque é surpreendente, eu acho. As pessoas imaginam uma coisa e vão Foi para você, inclusive, outra, né? Eu não queria fazer, né? Eu não ia fazer, não queria fazer. Preciso agradecer ao Alexandre, meu marido, porque ele me deu muita força para fazer. O Ale, desde que vendeu a Iodice, antes da pandemia, eles venderam a Iodice, uma marca de 45 anos de Brasil, dedicado à moda. O cara sempre trabalhou com o pai, com a mãe, né? A família inteira trabalhando com isso. Desde que eles venderam, o Ale começou a me ajudar profissionalmente. E justamente o meu empresário faleceu, na mesma época que eles estavam vendendo, curiosamente. Mas deu tempo do meu empresário passar as coisas para ele, passar os contratos, tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, o Ale meio que abraçou a minha vida profissional também. E aí,
quando chega esse momento, vamos fazer esse documentário, eu tinha uma escolha. Eu fazia agora, eu não faria mais. Claro. Ah, não, tenho todo o tempo do mundo para fazer. Não, não tem. Não tem porque as pessoas podem não estar mais aqui, que é o caso do Braga, por exemplo, que foi o maior, né, o cara que foi meu anjo da guarda, o maior mentor da vida do Ayrton, ele já não está mais aqui para contar essa história. Então ele falou, tem coisas na vida que a gente não pode deixar para amanhã. Ou você faz agora ou não vai fazer. Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer, porque essas gavetas estão organizadas, eu não quero fazer. Não, mas você tem filho, Vitória precisa saber a tua história por você, você tem que deixar isso registrado. Ele foi tão firme o tempo inteiro, ele falou na minha orelha acho que uns 30 dias, assim, todos os dias. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Mas acho que ele também ficou meio responsável e falou, agora tem que fazer. Agora vai ter que fazer direito. Então, assim, eu também preciso agradecer, porque a minha equipe foi muito legal, todos eles foram, porque quando você tem que fazer uma coisa com o tempo corrido, que eu tinha que lançar ainda no ano passado, tudo fica mais difícil. Não fica exatamente, porque eu queria fazer dos meus sonhos. Ele falou, seu sonho não vai ser. Vai ser mas agora, já foi muito do jeito dá. que tá, sabe? Vai ter que ser assim. Aí, assim, a gente escolheu um diretor que foi maravilhoso, que é o John Weiner. E ele foi de uma sensibilidade, porque eu falei para ele, olha, eu quero fazer um doc, mas que não tem a cara de doc. Não pode ter cara de jornalismo, porque o doc, ele é duro, né? Sim. Todo documentário, eu adoro assistir documentário, mas é tudo duro, tudo firme, tudo muito nu e cru. Eu falei, tem que ter romance, tem que ter uma doçura, porque apesar da gente saber o final trágico, a história foi legal. Era uma história de romance de uma menina. De uma menina que veio lá da Lapa, que não tinha nada, e um cara amado no mundo inteiro, que só não estava com o cavalo branco, claro. mas o príncipe encantado chegou a 300 por hora, entendeu? Então, assim, precisa ser contado com esse tom também. Não pode ter tom só da dureza da vida do documentário. E o que foi mais difícil? Reviver, né, esse vínculo afetivo ou encarar de novo essa disputa simbólica em torno da memória do Ayrton? Porque isso rola muito. Disputa, né? não. Nunca nem entrei nessa disputa. Mais difícil foi reviver não só a morte do Ayrton, mas a minha própria história foi dura, porque eu também já tinha meio deixado isso num canto muito parado ali. Todo aquele período, né? Então, assim, porque o Ayrton, ele traz junto esse ano, 93, 94, a dureza da pior fase do meu irmão, da doença do meu irmão. Porque uma coisa é a droga, outra coisa é a AIDS. Que naquela época era um caos. Claro. Né? Então, hoje, graças a Deus, as coisas mudaram muito. Não é que não seja um caos, continua sendo um caos, porém muito diferente. Com cura, controlada. Sim. Né? Então, naquela época não. Então vem uma história, vem a dor da minha mãe, vem a falta do dinheiro, a necessidade da ajuda, do depender dos outros. Não tenho vergonha de dizer, mas é duro isso, para você se olhar de novo nesse lugar e falar, meu Deus, cadê essas pessoas? Buscar de novo essas pessoas, porque todo mundo que participou do documentário nunca participou de nenhum outro. Curiosamente. E são as pessoas mais importantes da vida do Ayrton. Ninguém nunca ouviu o Nuno Cobra, eu não entendi como, assim. Não, e a Luísa Braga, Luísa? a própria Betise Assunção, que foi assessora dele o tempo inteiro na Europa. A Betise vira a primeira dama da Fórmula 1, porque ela casa com o Patrick Harris depois, né? Então, é uma coisa tão impressionante tudo isso, que essas pessoas, o melhor amigo, o Jasso, o gordinho, que veio, que começou... Então, assim, pessoas que conviviam de fato com ele, nunca participaram de nenhum livro, nenhum recorte, de nada. Então, eu queria trazer essas pessoas, porque eu sabia da importância delas e sabia que ninguém sabia, e eu queria muito que tivesse o depoimento de todos eles. Então, eu convido quem não assistiu a assistir, está na HBO Max, foi o documentário mais visto dos últimos 3 anos no mundo. Isso para mim é motivo de muito orgulho, porque era para ser nacional, pititico, no dia da estreia, uma semana antes da estreia, quando a gente faz uma pré-estreia aqui, eu fico sabendo que ia ser mundo e muda toda a história. Claro. Tanto que quando você chega para os amigos, para conversar com os amigos que você chamou para essa pré-estreia, você engasga, você não consegue falar, não consigo, tem um ataque. Você fala para assessoria de imprensa, para todo mundo, para os amigos, você você desaba, né? Eu desabo, porque é uma coisa tão louca, eu tô tão acostumada a me colocar para as pessoas, para a imprensa, para público, para plateia, mas nunca tinha falado para gente que tá perto de você, sabe? Gente que torce, que tá junto, seja o que for, vai estar lá, vai estar te aplaudindo, dando certo ou não dando. Então, para mim, foi muito emocionante viver aquilo, em especial por causa do Alexandre. Claro. E já que falamos de gordinho... Ele tá aí também? Oi, Dri, tudo bem, Adriane?
Nem tá mais Então, gordinho, né? Queria te fazer uma pergunta. Primeiro, tô com saudades, né? A gente se falou rapidinho ontem, mas precisamos nos ver. Eu, você, o Alê, todo mundo. A minha pergunta para você é a seguinte. Você é mãe de filho único e eu também sou pai de filho único. Como é que você faz para equilibrar as vontades dele, do teu filho, do Vitório, com a razão? E como é que você equilibra isso, você, o Alê, com os desejos do Vitório? Beijão, saudade. Já sabe, você não tá mais gordinho, cara. O apelido não tá colando mais. Ninguém Perdeu o entende por que sentido. que ele é o Não gordinho. tá gordinho, queridaço, um amigo. Eu amo o gordinho, eu amo a Gisele, a esposa dele, o filho. Pena que eles moram em Curitiba, a gente se vê pouco. Mas, assim, eu falei algumas vezes aqui durante a entrevista que o jeito que eu faço, eu não equilibro que deixo esse equilíbrio para o Alexandre. Ele é muito mais equilibrado que eu. Eu acho que a melhor forma de mostrar para o Vitório é o quanto a gente trabalha. O Vitório sabe que ele tem as coisas porque os pais trabalham. O Alexandre é um cara que acorda cedo todos os dias, às 6:30 da manhã ele está acordado. Ele vai fazer o treino dele e vai começar a trabalhar às 8:30. Tá. Fala, mas não tem necessidade. Você pode começar às 10:30. Ele fala, não consigo. E 8:30 ele não consegue achar ninguém também da minha turma, porque ele começa a perturbar as pessoas cedo, só que não tem ninguém ligado Claro. nesse lugar. Essa seria a minha turma. Entendeu? Olha lá, minha turma tá sempre mais tarde, mas ele já tá lá 8:30, ó, perturbando a pessoa. Quando acorda já tá. Sim. Tem toda a arte ali, E né? ele tem um prazer disso. Eu sou exatamente o oposto dele. Ele fala, você é muito tranquila. Eu falo, eu sou zero tranquila. Acontece que eu formei meu jeito, assim, um pouco mais tarde do que você. Então, assim, eu não consigo funcionar tão cedo. Eu não acho que tem necessidade disso. O Vitório quer o tênis. Ele acha um absurdo eu comprar esse tênis que o Vitório quer, mas eu falo, ele nunca quer nada, eu vou dar o tênis. Aí eu dou, e a gente briga uma semana, eu e o Alexandre, mas eu dou o tênis. Tá. Você tá rindo, mas você vai passar por Vai isso. chegar. Você vai chegar Esse aqui vai e muito. é uma menina. Mas eu vou ser totalmente Adriane. Ó, e é A uma Vitória que menina. A vai hora me que ela te boicotar. olhar É. assim, ó. Não, já me tem. Já foi. A hora que ela virar aqui, Aqui, ó, ó. você vai Mas falar. olha o plano de fundo do vamos celular. comprar. Cadê? Então, olha lá a situação. É ultrassom. Você imagina? Que loucura. Não dá pra entender, é um Eu falo pra alienígena, ele, mas eu e amo eu muito. conto isso pra ele. Eu falo, não é isso que vai fazer dele um cara pior. Ele não vai ter que... Eu falei, ele vai dar valor porque ele vê o pai e a mãe trabalhando. Eu acho que a vida é feita de exemplos. Eu tô aqui contando uma história que minha mãe nunca conversou comigo. Uhum. Eu nunca perguntei nada pro meu pai. A minha mãe não sabe a história da mãe dela. Porque eles vieram desse jeito. Sim. Morreram sem falar o português direito. Ninguém sabe a história de ninguém. É executar, né? Fazer a vida Infelizmente, acontecer. eu não quero que o Vitório viva isso. Eu quero que ele saiba cada detalhe da minha vida. Mas ele precisa ver a vida feita de exemplo e não de conversa. Você Ele mostrou a precisa sua ver. Playboy, ele era pequenininho, Ele né? nem tinha me perguntado, eu já estava mostrando. Entendeu? Mas para que tá mostrando? Tudo bem, ele escondeu embaixo da cama, você sabe disso. Sim. Né? Ele Aham. mesmo escondeu embaixo da cama. Mas eu falei, ele tem que saber por mim, ele Ok, não pode mãe. chegar a ser zoado Porque na é escola. isso. Porque ele vai chegar essa hora que alguém vai sacanear ele, ele toda já vai ter uma certeza. É o que o resposta. Alexandre Frota falou pra gente também. Não é? Exatamente a mesma lógica. Vamos pelo caminho da verdade que dói menos. Claro. Ele vai doer? Vai. Nem tudo que a gente faz tá bom, tá certo, estamos aqui para isso. Mas é muito mais fácil. E tem o poder do exemplo, né, Adriana? Olha só, você falou do documentário do HBO que foi o mais visto Mas dos últimos 3 anos. dos últimos 3 anos. A Playboy foi a mais vendida de não sei quanto tempo. O livro foi o mais vendido, Caminho das Rosas. A Melissa, né? A sandália da Grendene foi a mais vendida. 10 anos. O perfume da Jequiti Foi foi o o mais mais vendido vendido. Tudo que você botou à sua mão foi sempre o mais vendido, o mais olhado. O sopão. Polêmico. O sopão, então, não O sucesso. sopão. Eu lamento tanto. Como Falo, eu gente, lembro como é que eu daquele posso vender mais adipômetro, aquele meu sopão? Deus. Não é, meu Deus, aquele sopão. A gente quebrou porque não conseguia vender. Não conseguia entregar o que a gente vendia. Eu lembro muito. A gente chegou a vender, era tudo telefone, né? Aham. Chegou a vender Puta, era na hora 1.200 errada, né? roupas por dia. Nossa, por telefone, imagina. Por Por telefone. Imagina hoje com o A gente iFood. entregava 300. E o resto a gente ficava pendurado, Nossa. ia pendurando, ia dando uma confusão e a gente não tinha fim. E eu falava, gente, o que eu fiz aqui? Que loucura é essa? Então a gente não tinha controle do negócio. Então, assim, era uma coisa pequenininha. E que ficou, imagina nos dias de hoje Nossa. o que seria esse negócio.
Hoje eu vi que o Instagram Com liberou venda, né? facilidade, Agora, tipo o TikTok, né? Eu já fiquei pensando, falei, meu Exato. Deus, já pensou? Hoje em dia é muito diferente, tudo tem uma velocidade muito diferente, mas eu tenho esse histórico para contar. Eu sou uma mulher que trabalho. O Alexandre é um cara que trabalha. Muito. Então, o Vitório vai acordar e vai saber que os pais dele, agora vai morar fora, porque a gente trabalha. Porque senão ele não conseguiria ir. Agora ele vai morar mesmo. Ele vai agora, vai em agosto, vai ficar 6 meses na Suíça. Eu vou quase morrer do coração, já estou me preparando. Não, para as 3 semanas em Londres, você quase teve um... Você pode imaginar o que vai ser, né? Eu já tô aqui, todo dia que eu já tô falando. O Alexandre fala, por que você fala desse assunto? Eu falo que eu preciso externalizar, Tem eu que preciso esgotar. falar. Eu preciso falar disso. Quando porque ele é um tava assunto com que 12... me doendo, porque eu olho para ele tá em casa, a casa tá bagunçada, tem uma confusão. Não vai ter. A casa vai ficar no lugar, não vai ter amigo lá. Então, assim, isso é uma coisa que está me pegando muito. E eu não vou poder ir também, porque a fazenda começa em setembro. Então, de setembro a dezembro, eu estou enfiada na fazenda. Ah, não dá nem Eu não pra tenho visitar. escapatória, não tem como, da onde... Então, o Alexandre lá vai poder ir, eu não. Então, eu vou levar o Vitório e depois vou ficar até o Natal sem ver o Vitório. Você Então, resolveu claro, ser uma mulher que trabalha, né? vamos ver aqui, não é igual. Então, eu estou me programando. Eu sei que eu pus um filho no mundo pro mundo. Eu sei que o Vitório é um cara comunicativo, esperto, tá longe de ser um menino bobo, mas eu também sei da minha carência, dos meus buracos, entendeu? Então isso é uma coisa que me pega. Eu preciso trabalhar isso muito melhor, mas eu falando já me dá eu já vou me conformando. Toda vez que eu conto essa história para alguém, é um Já é tijolo que eu coloco que eu vou me conformando, sabe? Perfeito. Tá. É um jeito que eu encontrei para falar desse assunto e não abrir o berreiro. Ainda bem que você vai estar ocupada de setembro a dezembro. Por um lado, ainda bem que eu vou estar, porque para o Vitório me ver, quando eu estou na fazenda, eles precisam ir lá me ver, tanto o Vitório como o Alê, porque eu não vejo eles. Você passa os 3 meses lá. Não, eu vou Não. e volto, mas Tá. eu volto. É, Eu saio de casa às 4 da tarde, o Vitório sai da escola 15 para 5. Uhum, Já não vejo. já não tem. Volto para casa 3 da manhã, tá todo mundo dormindo. Acordo meio-dia, Claro. todo mundo já acordou, não vejo ninguém. Vou treinar, tomo um banho, almoço, vou para lá. Então, eu não vejo ninguém. Eu só vejo nas minhas folgas, que sexta e sábado. Então, aí eu vejo. Aí, sexta e sábado, eu quero ver o Vitório, tudo que ele não quer me ver no sexta e no sábado. Que ele lógico, tem dessa as idade. festas, os amigos. É Então, eu isso. não encontro ninguém. Então, a fazenda me tira desse lugar. Eles vão lá me visitar, de vez em quando eles vão para Itapecerica da Serra, aí eu vejo eles e tudo. Mas eu já estou me programando, porque eu sei que vai ser mais difícil esse ano. Vai Um ser pouquinho mais difícil. Vai ser dolorido. Agora, nesse meio tempo, beleza. Ticando várias metas, produtos de sucesso, taraná. Mas a Adriane quer ser apresentadora, a Adriane quer trabalhar na televisão, a Adriane quer brincar com microfone de Quer. verdade, microfone branco e não a escova azul. Exatamente. Né? Era o que você queria. E aí você chega na MTV e você fala que é a primeira vez que você entendeu não o que era aparecer na TV, mas o que era trabalhar na TV. E quem teve ali com você durante muito tempo foi essa pessoa aqui. Deixa eu ver. Oi, Adriane. Jojo! Então, o pessoal do podcast pediu para eu fazer uma pergunta surpresa para você e tem uma clássica. Quando é que a gente vai voltar a fazer alguma coisa juntos? Beijo! Jorjão, ele foi um cara super especial na minha vida durante muito tempo, não que ele não seja mais, mas assim, durante aquele momento, o Jorjão, ele era o melhor diretor, o cara mais inteligente que eu conheci, o cara mais perspicaz, o cara que tinha uma visão diferente da minha, que pensava fora da caixa. Sabe quando você encontra E você com 25 anos, aqueles né? encontros assim que você fala, nossa, e aí eu depois, eu falei, eu não estava errada, né? Quando ele entra na Globo e ele entra pro Fantástico e quando eu vejo o cara, a vida dele acontecer também, eu falo aí, eu não estava errada. Ele tem esse borogodó que faz diferença. Então, ele é uma pessoa que eu adoro, Jorge Espírito Santo, beijo, também se tornou pai, a gente falava tanto disso, ele não queria ter filho, eu por muitas vezes achei que também não seria mãe, aí falava, beleza, a gente tá aqui, ó, vamos viver uma confusão junto, ele falava, não tem nada a ver comigo, e hoje ele é um apaixonado pelo filho dele, e eu acompanho mais nas redes, porque ele foi morar no Rio de Janeiro, mas ele falou pra mim, eu queria fazer seu doc. Ele era louco fazer meu doc. Só que vai ter desdobramentos. Eu não costumo fazer uma coisinha assim e deixo assim. Eu tô pensando em como contar essa história também, não mais em doc, mas aí agora talvez numa história
não é uma ficção, mas fazer um filme dessa história, mas não Legal. comigo Sim, atuando, sim. mas deixar essa história de um jeito, uma comédia romântica, talvez com um final duro, mas temos várias comédias românticas com um final difícil e que fizeram muito sucesso. Claro. E acho que essa história vale a pena ser contada também. Então, eu acho que a nossa vida tem que ser assim, não pode ter fim. Os meus projetos, o dia que eu sentar aqui e falar, realizei, viu? Tô pronta. Olha, já realizei, eu posso morrer, né? Pensar, já Claro. fiz isso, fiz aquilo outro, não tenho mais grandes planos. Eu estou sempre cheia de plano. Eu vou lançar o meu podcast daqui a pouquinho, mais um. Eu já fiz um, parei com ele e agora quero voltar com ele, que na verdade não é mais podcast, né? Um videocast. programa, É um isso. programa. Isso. Quero reativar o meu canal, quero mostrar no meu canal do YouTube todos os bastidores desse doc, que a gente Aham. gravou tudo. Ai, Que que legal. sensacional. As Então eu pessoas quero colocar adoram isso. todos os bastidores, tudo que ninguém viu. Até a sua surpresa com coisas que você não sabia. Exatamente, tá Você tudo falou, "Ah!" gravado. Então, assim, eu queria fazer isso editado, contado como também uma série dentro do YouTube, então quero reativar o canal com isso, pensando nessa possibilidade do filme. Acabei de lançar o livro da menopausa. Uhum. Então, assim, quero fazer um projeto para viajar, não sei de que jeito, para 2027, com o médico que fez comigo, para a gente fazer umas palestras sobre esse assunto. Porque meu sonho é que a menopausa vire a menstruação. Ninguém mais fala de menstruação. Claro. Não, Menstruação não é uma bandeira. não. E a menopausa não pode ser uma bandeira. Mas enquanto ela for questionada e ainda for um problema, ela tem que ser dito. A menstruação parou de ser um problema, parou de ser questionado um dia. Um dia se falou sobre isso. Sim. Se fala mais. Mas a menstruação ainda é um problema. Tem gente que pede as contas porque não consegue lidar com isso. Aqui. Aqui, para vocês esse. Tem gente Obrigado. que perde o marido porque não consegue lidar com isso. Tem gente que não consegue lidar com os próprios sintomas, que foi o que aconteceu comigo. Eu perdi a mão da minha própria vida com a menopausa. Eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Eu perdi a mão, eu não sabia lidar com o que estava acontecendo dentro de mim. Eu fiquei super estranha, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito descontrolada, eu fiquei sem humor, eu dormi mal, que é uma coisa que me pega muito. Eu tinha preguiça. O calor de todos os sintomas é o mais divertido, porque a gente consegue rir dele. Uhum. Os outros, É verdade. sabe? Comportamento, O né? calor você se abana, é horroroso, mas Ligo todo mundo ar. faz meme com calor, não faz? Sim. Mas ninguém faz meme com o desespero que é você não sentir nada pelo seu marido. Você não Tem uma conseguir. preguiça monumental. Você tem uma preguiça monumental de acordar, de trabalhar, de treinar. É desesperado. Eu tive todos esses Ainda sintomas. mais alguém que Eu vem de uma gabaritei. vida fazendo tudo isso, né? E fora, uma coisa que ninguém fala é da vergonha. Eu senti uma vergonha enorme de falar eu estou na menopausa. Eu não me administrei isso. E que não é a perimenopausa, né? Que é o período longo até chegar à menopausa. Então, tudo que se sofre até chegar o dia, entrei na menopausa. Um ano sem menstruar, por exemplo. É isso. Mas assim, esse doutor André falou para mim que ele tem pacientes com 76 anos com sintomas. Nossa Senhora. Então, os sintomas, não necessariamente eles vão embora, dependendo do nível de sintoma que você tem. Tem mulheres que nem chegam perto dos sintomas, tem mulheres que passam por isso, não sentem. Mas não é a maioria das pessoas, a maioria sente. E sente muito. E outras sentem e nem sabem o que estão sentindo, que é o caso da minha mãe. Uhum. Se perguntar da menopausa da minha mãe, ela vai falar, não sei. Não É o que a minha mãe fala. Ninguém lembro. nunca falou com a gente dessas coisas. Ninguém nunca falou, ai que calor, ai que frio, ai que mudança de humor. Isso não existia. Não, a mulher era só considerada louca. Sabe a velha que furava a bola do cara que o menino jogava a bola no quintal dela lá e ela furava? A velha louca lá, todo mundo tem uma velha louca na casa. Coitada dessa mulher só tava na menopausa, ela não é uma velha louca. Ela não queria aquela bola, ela tava brava. Então assim, é muito louco isso. A bruxa de 71 é só uma mulher. É só uma mulher da é isso. Então, assim, o que mudou foi as pessoas começarem a entender a tal da informação, que é tão importante quanto o tratamento. Então, fazer a reposição e a suplementação, porque só a reposição também não adianta. Tem que fazer a suplementação, a reposição e a informação. Esse trio aqui precisa estar junto e antes de você entrar, né? Esse que foi o meu erro. Eu achei que não fosse nem entrar. Olha que maluquice, gente. Eu sou invencível, eu sou Acreditou ariana. que- Eu sou ariana, isso é Nada coisa de acontece antigamente. comigo. Imagina que hoje em dia, com a vida que eu levo, com quanto que eu corro todo dia de manhã, vai ter uma menopausa aqui no meio? Como que vai Pra ter? quê? Imagina. Menino, quando eu vi, E eu já aí ela tava com chegou. cabelo caindo.
né? Afinando. cabelo caindo. Foi tudo indo embora. Eu falei, gente, cadê o colágeno? Eu tomo colágeno todo dia, não tá mais funcionando. Eu amei a frase do Barras Invisíveis, o que eu ganhei de maturidade foi o que eu perdi em colágeno. Exatamente. É isso. Exatamente. Eu falei, que merda que essa menopausa, ninguém me avisou. Eu lembro que eu fui que nem um furacão com a minha mãe não lembrava mais da menopausa dela. Eu falei, mas eu lembro você se abanando. Ela falou, mas eu não lembro. É só Falei, um tem verão uma mais coisa boa intenso. com o tempo e com a demência senil. Você esquece também dessas coisas. Da Olha que parte maravilha. ruim, Então né? ela só lembra do que tá bom. Lembra do Vitório, lembra agora, vou conversar com ela de uma viagem. E as Você coisas acha que ela ruins, viu o Beto no Vitório? eu acho que ela viu, agora ela não mais. Acho que ela não faz mais essa conexão. Mas eu acho que quando o Vitório nasceu, eu não tenho dúvida que ele ocupou esse lugar e deu para ela mais 10 anos de qualidade de vida. Tá. Talvez minha mãe tivesse envelhecido antes da chegada do Vitório. Uhum. Tá. Ele chegou e deu uma Mas sabe quando você segurada. percebe que ela tá... Eu não quero que ela se entregue, Claro. mas ela tá Mas- se entregando. E é isso, para mim é muito difícil. Então eu cobro dela. Então ela tem as obrigações dela comigo. Na sexta-feira ela tem que ir no cabeleireiro, quer ela queira, quer ela não queira. Fisioterapia todo dia, quer ela queira, quer ela não queira. Final de semana ela tem que me ver, ela tem que almoçar comigo uma vez na semana, e final de semana ela tem que passar comigo, quer ela queira, quer ela não queira. Então ela tem as obrigações, ela vai cada vez ficando mais difícil Tá de te perguntando cumprir. por que tá cansada. Olha aqui, ó, a quantidade faz de coisa quase que ela manda. nada, Vai né? fazer. Mas eu vou te falar, e ela vai ficando mais difícil, ela vai ficando mais brava, mas eu vou exigindo, porque eu acho que isso também faz dela, e eu obrigando ela a estar, mesmo ela sem, não tá mais tão lúcida para compreender tudo isso, mas bem ou mal dá para ela Claro. um outro ar, sabe? Ela Claro. sai da casa, Familiaridade. ela veio aqui no shopping, ela vai ali não sei aonde, sabe? Ela tem uma relação de vida mais normal. Livro, doc, reality, É coisa, viu? toda uma vida, né, na mídia de modo geral. Eu assistia muito, eu lembro direitinho, deitado na cama com a minha mãe, assistia muito o Show que você Era fazia. muito legal, né? Nossa, aquele programa era o máximo. E eu, quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa para esse papo aqui, Que, aliás, pesquisaram bem, gostei de ver, tá afiadíssimo. eu fui descobrir certas polêmicas que eu não tinha. Claro, tinha 11, 12 anos naquela época, mas nunca nem soube de coisas que aconteceram nos bastidores daquele programa. Os Braga Boys foram vetados, né? Porque eles tinham uma dança sensual. Uma participação do Bochecha foi vetada, porque ele ia cantar Castigo, que tem a palavra gozo na letra da música. Olha que loucura. A música da hoje ministra da Cultura, Margarete Menezes, Dandalunda, também foi vetada, porque, enfim, tinha esse conflito ali religioso, né? Daniela Mercury também teve que mexer no refrão. Que doideira. Isso, claro, faz 20 anos. Claro. Era outro tempo, a Record era uma outra emissora. Hoje você tá lá de novo e você apresenta um programa que nitidamente não tem muitas restrições. Ainda bem. Né? Porque Ainda senão bem, não porque seria é o o sucesso que é e não esse é seria o o entretenimento reality, que né? tá fazendo. É. As coisas mudaram muito lá dentro, se Você você sabe que o percebe programa isso. é feito pela Teleimage, né? Então a gente grava esse programa numa fazenda de verdade. Então não é um estúdio, porque assim, o Big Brother, por exemplo, é um estúdio transformado numa casa. Isso. Lá é uma fazenda transformada em estúdio, é o oposto. Então, eu amo a fazenda por isso, porque ela é de verdade. E as pessoas questionam, falam, porque o reality, porque na hora de voltar, eu falo, gente, não tem nada mais sério do que um reality na televisão. Se tem uma coisa que é séria, é o reality. Eu também acho, gente. Porque assim, você não sabe o que é um negócio, você não pode falar um A. Você vai, eu vivo isso profundamente, tá? Porque eu gosto do reality como, não só como apresentadora, mas como telespectadora. Eu sou fã desse projeto. Porque eu acho que é quase que como é que eu diria? É a novela da vida real, mas ela é um experimento do que a gente está vivendo aqui. É um microcosmo, né? É um Da microcosmo. realidade. E ali tem pessoas Antropológico. muito diferentes. Então, uma delas vai pensar meio próximo do que você pensa, a outra vai pensar o oposto. Cada um com uma cultura, com uma educação diferente, com uma realidade diferente, que se junta ali atrás de um dinheiro grande de 2,5 milhões de reais, que para ganhar, a gente sabe muito bem como é que é, e que você pode ganhar em 3 meses. E você vai fazer... Isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu não conheço uma única pessoa que fale não para 2 milhões e 500 mil reais. Então, assim, vamos lá tentar ganhar esse dinheiro em 3 meses. Aí você vê, não é só pela grana, mas você vê ali muita gente que não ganhou o reality, mas que voltou para a vida. Sim. A Fazenda tem esse poder de trazer essas pessoas de volta para o game.
Então, assim, o Dudu mesmo, que ganhou, por exemplo, ele estava fazendo um programa regional lá no Piauí. E aí, de repente, ele está nacional de novo, contratado de novo. A Jojo Todinho, ela virou a Jojo Todinho depois da Fazenda. A Raquel Sherazade, que sai no meio do caminho, Entendeu? mas... Que veio de volta, que ninguém lembrava dela mais, sabe? Que ela virou uma polêmica com o Silvio e ela aparece de novo ali, agora voltou a ser contratada da Record. Então são pessoas que participam do programa que às vezes estavam ali, que são pessoas talentosas, mas que passou o tempo, estavam fora do ar, que se colocam de novo. Eu acho uma baita de uma possibilidade de você participar de um reality, principalmente quando você é artista, já trabalhou com isso, já teve alguma fama e que está vivendo uma dificuldade financeira ou está vivendo um momento de dificuldade de imagem mesmo. Você tem a chance ali de mostrar o contrário do que as pessoas pensam de você. Ou de queimar teu filme de vez, né? Depende só de você. O Dudu é um case, né? Porque foi muito rápido também, se a gente for pensar, né? Entre o problema que ele teve e essa retomada, assim. E assim, ele entrou no programa e ele ganhou o programa no primeiro mês. Foi. Impressionante. Todo mundo sabia que era ele que ia levar, que ele estava mandando no programa. Ele não tinha ideia disso. E eu falo que ele ganhou várias vezes. Ele ganhou o prêmio, ganhou a Saori, que é a mulher mais bonita que estava lá. Além de tudo, ele começou a namorar a Saori, parece que vai casar né? com A ela. inteira. Sei lá, ele foi pintando lá e a coisa foi dando certo para ele. Então, eu acho que te dá uma possibilidade enorme de voltar para o mercado, de se posicionar bem, de se posicionar mal, de contar a história que ninguém sabe. Porque às vezes as pessoas, como artistas, né, contam uma história e você fica com aquele estigma. E lá você tem a chance de tirar isso de você, sabe? Se tem um lugar que você pode fazer, contar a sua história, porque não tem ninguém cortando e editando o que você está falando, porque tem câmera 24 horas o tempo todo, então se editar no programa ao vivo, mas tem o outro para contar, você tem ali para contar a história que você quer contar. Acho que é muito genuíno isso. Eu adoro um reality show. Eu acho um sucesso e não é à toa que o brasileiro adora. Eu sou apaixonada. Eu gosto muito. Eu gosto. Você vê aquilo que você não quer também. Você fala, eu não quero isso jamais. Eu faria isso aí. Isso. Você tem uma referência. É muito legal isso. Senso de ridículo até, você né? fala, meu Deus. E o programa talvez tenha te consolidado aí com uma autoridade televisiva que não sei se todo mundo sabia que você tinha, né? Porque uma coisa é apresentar os seus programas, outra coisa é apresentar um reality dessa magnitude. Difícil. E é de homem, né? Não basta você ser só simpática, né? Não é só... Não é a roupa que você vai usar, não é a beleza, não é nada disso. Pulso firme, tem um monte de coisa. O que você acha que esse programa revelou em você que às vezes nem você sabia que você tinha? Eu não sabia, por exemplo, que eu tinha condições de ter duas pessoas no meu ponto, né? Ao mesmo tempo. Nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu já tinha feito de tudo, mas nunca duas pessoas no ponto. E às vezes tem três. Aqui. Então aqui você pode imaginar, aqui dentro, eu tô aqui falando com vocês. Você não ia dar conta. Nunca. Tô aqui com o meu microfone, tô aqui, falando aqui com você. Aí eu tenho o diretor falando uma coisa e eu tô ouvindo todos os participantes aqui também, porque todos os microfones, tá todo mundo, tudo que você tá falando aqui no paralelo tá aqui também, ó. Então eu tô te ouvindo, tô ouvindo o diretor e tô ouvindo o outro diretor que tá num lado da ilha, o outro tá do outro, não é que eles estão juntos. Então esse aqui tá vendo uma coisa, você tá vendo outra. Então, por exemplo, vamos pra break, o outro fala, segura um pouquinho. Mas quase que na mesma hora. Aí você fala, meu Deus, eu vou obedecer agora quem? Agora eu vou fazer a sonsa aqui, esperar um pouco para ver se vem um segundo comando. É tipo tomar ayahuasca, apresentar a Fazenda, né? Você ouve com o cosmos. Você vai ouvindo, você vai ver, você fala, gente, eu tenho que encontrar aqui uma serenidade para continuar conversando com o público, porque eu tenho que passar esse recado aqui para você, ainda tem que dar uma bronca ali, e aí o cara tá falando uma coisa, querida, mas para quem falou 30 minutos sobre a lua, porque um palco tava pegando fogo... É meio isso, vamos dissertar, porque a casa tá caindo. Que isso já aconteceu com ela. É não, mas é com gente no ouvido. Não, isso é terrível. Foi muito difícil. O improvisar, claro, não é simples, mas... Eu me lembro muito do começo. Peguei o ponto, todo animado. Aí eu falei, opa, gente, mas são dois? Aí ele falou, não, são dois e os participantes. Eu falei, peraí, então vamos ter que ter um treino. Eu não tô acostumada. Tô acostumada com um ponto, mas calma que eu vou me habituando. Então, o início da Fazenda me veio como um baita presente, porque era um lugar que nunca foi comandado por uma voz feminina.
Sabe o domingo do Brasil? Só um homem falando. E agora você vê as vozes femininas chegando no domingo. E isso me dá muito prazer, porque eu acho isso muito maravilhoso. Então, um programa dessa magnitude sempre foi com a voz masculina. Eu falei, vou ter que quebrar algumas barreiras aqui. As pessoas vão ter que se acostumar comigo também, com o meu jeito, com o meu tom. Vai demorar. O primeiro ano eu escutei de tudo. Que eu não ia conseguir ficar, que não sei o quê. Mas eu fui construindo, eu estou no meu 6º ano, assistindo desde o início a Fazenda, conheço aquilo indo, vindo, voltando, todas as regras, e cada vez eu acho que eu me sinto mais dona daquele lugar. Mas eu fui, no início, passando por dificuldades, por exemplo, como essa de ter 2 pessoas no ponto. Mas como tudo, né, Adriane? Porque, ó... Fácil não é. Não teve um pudim na minha vida. Não teve, porque a primeira vez que você vai pra TV na Chica da Silva, só te colocam pelada, você tem um trauma danado, que é uma tristeza, né? Você transa com a novela inteira uma e coisa a sua horrorosa, pelada e sai traumatizada. Isso porque já tinha tido todo o rolê de Ayrton. Já tinha. Aí tudo é muito complexo na sua vida. E aí a Bibi Ferreira te liga e fala: quero homenagear o meu pai numa peça. Queria que você fizesse a peça. E você fala, é pegadinha. Não vou nem continuar. Não é. E o pior, Dona Ema... Mas você atendeu o telefone da Bibi Ferreira, eu desligo desliga na hora. Ela vai fazer o teste com a Bibi Ferreira, com a Dona Ema. Dona Ema fala assim, sai daí, minha filha, que tá muito ruim. Tá muito ruim. A Bibi olhou pra ela e falou, você tem um pouco de calma? Eu falei, agora minha mãe vai tirar minha mãe daí, porque minha mãe falou, pelo amor de Deus, não tá bom isso. Sabe aquela vergonha que só mãe sabe que o filho não pode passar? Sim. É uma coisa que... salvá-la, precisava de salvar. Sabe? Ela precisava me salvar que ela viu ali, que ela falou, isso não tem condição. Ela falou, calma que a gente vai conseguir. Mas daí você tira o DRT dos sonhos, que é 3 dias de imersão com Bibi Ferreira. E aí eu passo por um processo, assim, no dia da estreia dessa peça. Como é que era o nome dessa peça? Pera. Essa aí, eu vou te dizer. Não é As Favas com os Escrúpulos, não é? Não é, vou te dizer já. Procopio Ferreira, Bibi Ferreira. Ai, meu Deus do céu. Peraí que tá uma das minhas milhões de... Não é 3 dias das mães, 3 dias de chuva. Não. A minha Nossa Senhora, cadê? Que agonia não lembrar. Também são 12 peças. Podia ter feito do menos. Mendigo. Deus lhe pague. Deus lhe pague, tá. Deus lhe pague. E aí, no dia da estreia, tem piquete na porta, porque não tinha DRT e não tinha mesmo. Tinha isso ainda na época. Então uma baita de uma confusão, não vai estrear, confusão, faixa na porta. Sindicato. E eu apavorada, e eu falava, gente, vocês não estão falando de mim, vocês estão falando de Bibi, Bibi vai lá. Na hora que aparece a Bibi, ninguém fala nada, claro. né? Eu falei, vocês não estão falando de mim. E eu estou confiando aqui, ó. Ela falou que eu posso estrear, vocês vão falar com ela aqui. Então, assim, o que me salvou foi um pouco de ter de colocar no colo dela, porque eu não tinha saída. Ou eu colocava no colo dela, ou eu não fazia essa peça. E ela falou, não, minha filha, você tem razão. Vamos lá que eu vou lá fora. Então, a Bibi segurou essa peteca toda e deu tudo certo. E depois da Bibi, eu fiz Paulo Altran, depois fiz Juca de Oliveira, depois fiz Jô Soares. Só gente pequena. Eu falava, gente, que curso vocês querem? Você vai fazer curso de teatro? Eu falava, pra quê? Ué. Pra aprender com quem? Trabalhei com eles. Se eu tô com eles aqui fazendo uma imersão pra você conseguir estrear uma peça, você fica 30 dias, 40 dias, todos os dias do lado dessa pessoa, ensaiando, aprendendo, repetindo, ensaiando. Não tem curso que me dê o que eu aprendi com essas pessoas. Óbvio. E eu falava isso, aí fui conseguir tirar o meu DRT, mas assim... Eu fui questionada, porque quando você sai do seu lugar, as pessoas me permitem estar com o microfone na mão, mas como é que você vai largar o microfone e vai pro palco? Parece que eu não estou tomando lugar de ninguém. Também faz parte da minha carreira, da minha história de comunicação. Lá fora, os artistas completos, eles sapateiam, eles dançam, eles cantam, eles interpretam, eles apresentam o programa e todo mundo acha lindo. Aqui você tem que fazer só uma coisa, porque senão você está roubando o lugar. Não existe isso. Quanto mais coisas eu souber fazer, melhor para mim. Claro. Quando eu faço um programa de rádio, que eu sou uma apaixonada por rádio, já fiz Jovem Pan, já fiz Rádio Globo. Rádio cachaça, né? Eu amo a rádio. Amo. E qual que é a relação com a rádio? Dinheiro? Não é. Ninguém fica rico no teatro, ninguém fica rico na rádio, ninguém fica rico vendendo livro. Não é assim que você vai agregando as coisas. Mas eu acho tão legal essa forma de comunicar. E foi a rádio que me deu um pouco dessa
desse jeito que eu tenho na televisão. A rádio e o teatro me fazem uma apresentadora melhor. Claro. O fato de eu ser uma boa apresentadora não faz eu ser uma boa atriz. Exato. Entendeu? É verdade. As coisas não se comunicam dessa forma. Você já fez terapia, Adriana? Eu fiz. Você fez, né? Fiz muito contragosto da minha mãe, né? A minha mãe é aquela contra... Minha mãe. Absolutamente contra a terapia. Isso? Você tá pagando pra alguém te ouvir? Você tá bem louca, senta aqui. E pra falarem mal de mim? Não, você tá louca. Ela ficava nervosa comigo. E aí eu fiz, ainda bem, fiz durante uns 3 anos eu fiz. E me dei alta também. Chegou uma hora que eu falei, agora tá bom. Já tiquei o evento. Ariana. Não, porque olha só, a sua vida foi cercada de anjos da guarda que te emendaram em todos os pontos. Teve o Braga, óbvio, muito especial. Isso eu tô falando pós momento Adriane virar Adriane, né? Galisteu. Então teve o Braga. Você teve o maior respaldo do mundo, que é apenas de Hebe Camargo, para você ser uma apresentadora de televisão. Você tem o respaldo de Bibi Ferreira, Paulo Outram, Jô Soares, Juca de Oliveira. Gente que eu falava quando eu tomava uma trauletada, e eu falava, vocês não estão batendo em mim. É isso. Assim, o que é um hate pra você? Por isso que eu não ligo. Por isso que as redes sociais, pra mim, eu falo é café pequeno, né? Você porque sabe... eu brigo de vez em quando, fico irritada com as redes sociais, mas é tão café pequeno que eu falo, Jesus, as pessoas estão ficando putas por causa disso aqui. Que alguém mandou um tweet torto. Não tô nem aí pra esse tweet. Eu acho a rede social um lugar que você tem que ter humor. Sim. Óbvio. Se você se levar a sério, não é lá que você Depois tem que a gente vai te apresentar os comentários de quinta. eu o quadro nossa que a gente resposta ao faz. hater. Eu adoro. Eu te falei, eu assisti o show com a minha mãe, e aí eu falei pra ela, falei, vou entrevistar a Galisteu, tem alguma sugestão de pergunta? E ela falou uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse agora. Ela falou assim, acho que uma só. Ela é segura de si? A xingam de tudo, falam do seu samba, falam da sua aparência, falam dos seus relacionamentos. Aí ela vai lá, samba ainda mais, se veste ainda mais extravagante, tem ainda outros relacionamentos. Ela parece que não tá nem aí pra opinião pública. Foi sempre assim ou com as bordoadas da vida ela foi aprendendo e se fortalecendo? Maravilhosa, sua mãe Mara, como é o nome dela? Fernanda, um beijo. Ela já é vó ou vai ser vó pela primeira vez? Vai ser vó pela primeira vez. Ai, que delícia! Vai chegar a minha hora também, Fernanda, calma. Bom, eu aprendi com a minha mãe logo cedo a gostar do meu nariz, que eu voltei para casa bem amarrada uma vez. Eu devia estar no primeiro ano do primário, minha puta da vida, que alguém me sacaneou na escola. E a minha mãe nunca foi nunca foi mãe de Miss. Sempre falo isso. Mãe de Miss, desculpe, mas é que é um bordão clássico, antigo, mas que aplaude a filha o tempo inteiro. A minha mãe nunca foi essa mulher, né? A minha mãe sempre botou meu pé bem no chão, sempre foi uma mulher que me pegou nesse dia e falou, olha, se você voltar de novo chorando da escola, eu vou te dar motivo para chorar. Minha mãe amava, né? Então, assim, eu sou da época que eu apanhava, não é? Hoje ninguém bate em ninguém. O drone voava, né? Mas eu apanhava de chinelo, na porrada, de cinto, de tudo. Apanhava. E beleza. Então, isso era uma coisa que mudou um pouco o meu jeito de me ver, inclusive. Você tem esse nariz, você tem que aprender a se gostar. O que as pessoas falarem sobre... E assim, eu repito isso pro Vitório. Alguém me perguntou aqui dos ensinamentos da minha mãe. Essa é uma coisa que eu falo pro Vitório. Que ele tem que entender que é uma fase, né? Que a gente quer ser igual a todo mundo. E que isso não é o caminho, né? O caminho é você ser quem você é e tentar ser o diferente. Mas uma hora, com a maturidade, ele vai catar que o ser o diferente. Mas eu falo pra ele, Vi, você é um menino loiro, você é um menino que tem esse jeito, que tem, nesse momento você tem espinha. Você tem que entender como é que você é pra você não tentar querer pintar o seu cabelo. Teve uma fase que ele queria pintar o cabelo escuro. Ah, tá. Porque ele era o único loiro da classe, então ele queria ser um moreno também, né? Todo mundo só moreno. Cai no prato do vegano. É uma loucura. Aí você fala pra ele, não, assim. Você não vai pintar nem de azul, nem de moreno, nem de nada, você vai ficar como você é. Então, assim, isso é uma coisa importante que minha mãe fez comigo cedo. Então, bem cedo, eu comecei a aprender a me defender. Mas mais do que me defender, de gostar de mim, de como eu era. Do jeito que eu era. E me lembro que eu fui várias vezes em várias agências e tomei muitos não, com esse cabelo você não vai, com esse nariz você não vai. E eu voltava para casa e lembrava da minha mãe falando do pré. E ela falava, quem te quiser vai querer como você é. Depois que tudo aconteceu, eu entrei em todas essas agências com essas mesmas pessoas que de repente tiveram uma amnésia e esqueceram do que fizeram. Só que eu nunca esqueci. Mas eu também não sou do tipo de, olha aí,
Mas voltei e trabalhei com essa pessoa. Acho que o Então, sucesso assim, é a essa é a melhor maior vingança, prova né? da vida Ai. voltando e dando um troco sem eu precisar dar. Que delícia. A mesma pessoa que falou não pra mim, pro meu cabelo, pegou com 4 cores. Ele tava reclamando que tinha 2, já quando eu cheguei lá já tinha 4. Já era mais ainda. O nariz tava daquele tamanho, tava tudo igual. Só que aí eu prestava, aí funcionava. Claro. Porque aí você vai aprendendo com a vida que é assim que funciona. Quando uma pessoa te quer, ela te quer. Seja no amor, ela te quer com a tua história. Eu encontrei o meu marido e ele gosta da minha história como ela é, com os meus erros. Nunca me fez eu rasgar nenhuma foto, nunca me fez eu apagar nada. Porque quando você vive essas experiências, quem gosta de você não vai fazer você apagar a sua história. Não, Claro. jamais. Entendeu? Então, assim, não faz sentido isso, mas demora pra cair essa ficha, né? Principalmente no lado Nem amoroso. todo mundo é tão seguro assim pra isso, né? A Por isso que eu pessoa falo, eu tem que não ter larguei segurança. minha mão, eu não larguei. E eu cada vez largo menos. Assim, cada vez eu Importante discuto menos comigo, me trato cada vez melhor. Teve uma época que eu era mais dura comigo, mas agora eu me trato cada vez melhor. Então eu não vou comer qualquer coisa, eu vou comer uma comida legal, boa. Senão eu não vou comer. Eu vou sentar, eu sou magra, eu treino. Eu sou assim, magra demais. Agora, qualquer foto que eu posto minha, eu escuto Tá na esquelética. sequência. Tá doente, tá esquelética. Eu olho e falo, ai, que delícia. Era isso mesmo que Quanto eu mais magra, mais dinheiro na minha conta, e mais feliz eu tiver, mais as pessoas Coisa vão falar, boa, entendeu? claro. Porque é isso que é assim. A vida, eu não vou mudar o mundo, eu vou só me divertir com ele. Coisa Deixa eu só boa. voltar pro teatro aqui, que a gente tem uma questão, a gente tem os nossos membros aqui, o pessoal que ajuda a Sei. manter esse canal, e a gente tem os Rivos de Ouro, eles sabem quem é o entrevistado e podem mandar uma pergunta. E temos uma pergunta aqui do seu Eduardo para você. Vai. Aqui, ó. Vamos lá, seu Eduardo. Não diga alô, diga como vai, Galisteu. Galisteu, a minha curiosidade é a seguinte: você já contracenou com grandes nomes do Teatro Nacional. Mas de uns tempos pra cá, você se dedicou aos seus outros inúmeros projetos. E os palcos, você deu uma pausa. E aí que eu te pergunto, parou por quê? Tá faltando personagem legal, proposta bacana, é só uma pausa? Ou você resolveu parar de vez com a sua carreira de atriz? Não. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Maravilhoso. Não, você sabe que o teatro é uma coisa que eu quero muito continuar fazendo. Mas tem 2 questões. O fato de eu ter encarado a Fazenda, ele me tira do ar, assim, da vida, né? De setembro a dezembro. Então, na verdade, um pouco antes eu já paro. Agosto eu já tô 100% para Fazenda. E eu vivo 100% a Fazenda. Para eu pegar uma peça, eu vou ter que fazer a mesma blocada. Porque assim, você demora pelo menos 1 mês para ensaiar, 1 mês e meio. E vai ficar em cartaz pelo menos 2 meses. Vai acontecer a mesma coisa. Então, se eu pegar a primeira parte do ano e colocar um espetáculo de teatro e a segunda eu estiver fazendo, acabou meu ano, não faço Acabou mais a sua nada. vida. É isso. Eu não consigo ter um final de semana, Sim. porque teatro é de quinta a domingo. Faz os horários alternativos. Mas os horários alternativos ainda não funcionam para uma peça tradicional. A não sei que eu Claro. faça uma peça alternativa. E lá vou eu para meia-noite, terça-feira. Entendeu? Então, assim, o teatro exige tanto quanto um reality. Verdade. E eu tô há 6 anos à frente do reality. Então, há 6 anos que eu recebo peças, que eu tenho muita vontade. Agora, acabei de receber um espetáculo, que é dentro da piscina. Que demais. Uau. E vai acontecer dentro da piscina, os atores todos na piscina. É uma coisa sensacional. Eu queria muito poder fazer. Mas assim, Não cabe na começa agenda. a Escolhas. ensaiar agora em maio. Vai estrear em cima da Fazenda. Eu não tenho como fazer, então eu já falo não, de cara. Passa para o ano que vem. Aí eu vou pegar todo o meu início, que eu já penso no carnaval, que é uma função o carnaval. Carnaval não é só, vamos lá me divertir como era antigamente, vou botar minha fantasia e vou dançar. É uma entrega gigantesca, tem um monte E de você coisa é para CDF, fazer. né? Aí tem o carnaval. Aí depois vem um pouquinho de folga, tem meu aniversário, tem um momento com o Vitório, tem, e daqui a pouco já até fazer. Então, assim, é uma coisa que exige, eu preciso me preparar para o teatro. Não dá para eu enfiar um teatro agora na minha vida. Você vai ter que escolher Mas um não quer dizer outro. que eu não queira. Eu Sim. amo fazer e quero muito fazer. Mas tem que ter um momento certo para fazer. Entendi. Você quer fazer o Aquela? bate-bola? Tá. Eu acho que é hora. Ó, eu recuperei aqui um bate-bola, mais um, de quando você tinha 25 anos com a Marília Ai, Gabriela. que terrível. Eu vou fazer as mesmas perguntas e vou ver se você, 27 anos depois, vai responder. Não me lembro mesmo, tá? Do que você Tá. tá falando. Você que tem Tá. noção, eu não tenho nenhuma.
A névoa mental entrou pra valer na menopausa aqui. Então vai ser mais delicioso ainda. Não faria de jeito nenhum. Ai, não faria de jeito nenhum. Olha como as coisas mudam hoje. Ai, não tenho. É difícil de falar o que eu não faria. Não consigo falar não para trabalho. Não consigo. Nem sei o que eu respondi naquela época, mas... Será que eu falei novela? O que eu falei? Tatuagem. Tatuagem? Continua, não faria. Não tem. Não tem. Que coisa, achei que isso era mais um traço de geminiana, tipo eu. Não quero, mas já vou botar na mesma hora, vou me arrepender. É isso. Aí vou ter que fazer outra aqui, aí vou virar um gibi, porque eu vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui. Eu vou me arrependendo e vou fazendo mais, porque eu já sei que dói pra caramba tirar. Sim. Mais do que pra fazer. Sim. Aí é que eu não vou Pra fazer quê? mesmo. Colecionador. Olha, fui super bem, falei tatuagem, não faria, não fiz mesmo, hein? Aliás, todas as respostas nessa entrevista são maravilhosas. O lugar mais estranho que você fez amor foi? Deve ter sido na praia, né? Na praia. Não acho tão Manteve. estranho mais, né? Mas na época devia ser. Não, você ainda fala assim, não é estranho, Não, mas eu não acho estranho. Não Para acho, aí, continuo incomoda. não achando estranho. mulher mais bonita que você já viu? Que eu já vi, eu sigo sendo fã de uma mulher, que é a Ellie Macpherson. Essa. Sigo sendo fã e eu vou te contar uma história que não tinha naquela época e que eu tenho hoje para contar. Eu tenho uma amiga que o filho dela estuda com o filho da Ellie Macpherson. E aí, ela sabendo da minha vontade, quando ela falou, eu preciso te contar uma coisa. Bruno está estudando com o filho da Ellie Macpherson e vai passar um final de semana na casa dela. E eu vou levar ele para pegar o avião com ela. Vamos junto. Eu falei, mas eu não vou. Só dela falar me deu um desespero. Eu falei, vai que ela não me trata bem, vai que ela não é legal, vai que eu perco tudo. Vai que rola um Francisco Vai que Coco, rola o né? Francisco Coco, que foi um horror comigo, coitado. Depois eu cruzava ele lá na Globo, quando eu tava fazendo a novela agora. Eu cruzava ele e o ranço vinha. E eu falava, gente, não é possível que eu não... Eu era criança! Eu era criança, mas o ranço sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então eu falei, não, eu fiquei com medo, porque eu gosto tanto dela. Eu acho o lifestyle dela tão espetacular. Eu acho ela uma mulher linda. Ela é mais velha do que eu. Ela é super minha referência de vida, de estilo, de jeito, de corpo, de cabelo, de tudo. Eu olho até pra flor que ela tem no vaso, sabe? Eu adoro. Aí Morro se de ela medo de me decepcionar. decepcionasse... Pois é. Maior ambição? Que vontade de saber o que eu respondi. Tô mais querendo saber o que eu respondi do que responder agora. Que difícil. Acho que eu falei helicóptero na época. 2. Falei 2, né? Mas muito bem louca eu era. Mas assim, isso mudou. Não tenho uma vontade de ter helicóptero, não. Eu tenho só vontade de aumentar a minha família, de ter... Acho que hoje o luxo é você ter tempo, conseguir lidar com a questão da agenda e do tempo. Acho que hoje é mais luxuoso. Religião serve para? Eu acho que para acalmar o coração e para encontrar Deus, ponto. Não sei o que eu respondi, mas Para cuidar da alma. Para cuidar da alma, é isso. Para acalmar o coração e encontrar Deus, tá certo. Me senti muito desrespeitada quando? Quando? Eu me sinto... Muitas vezes me desrespeitam. Agora, por exemplo, à toa, deixei, de verdade, tomei uma buzinada, o cara me deu uma xingada, depois ele viu que era eu, ele até ficou sem graça. Mas sabe, se a pessoa te xinga no trânsito porque você faz um nada, você fala, gente, eu só tô andando devagar, calma, eu tô só vendo o número. Por isso que eu passei aqui para parar aqui, você passa, porque tô olhando no ponto, tenho mais direito de olhar. Não, as pessoas estão muito bravas, né? As pessoas estão... Mas não tem nada a ver. Falando que as pessoas se desrespeitam o tempo inteiro, toda hora, seja no trânsito, na rua, onde quer que seja. Mas deixa eu ver onde eu me senti desrespeitada. Eu acho que na novela eu me senti muito desrespeitada. Eu não devo ter respondido isso, mas hoje, olhando para a minha história profissional, eu acho que em Chica da Silva eu fui muito desrespeitada. Você falou quando mentiram sobre mim. Também. Eu torço para ou pelo? Torço pelo Brasil? Pelo quê? Torço o quê? Pelo Palmeiras, no pelo caso, Palmeiras, você falou. segui, entendi. Continuo. Palmeirensíssima. Eu não sabia que tinha a ver. Pensei que tinha a ver com outra coisa, mas com futebol sigo palmeirense e sigo torcedor. Aliás, tem jogo hoje, né? Aliás, estou com medo dessa Copa do Mundo. Que vai falar. Eu assisti. Quem que entende bem de jogo aqui? Não é com a Croácia hoje? Hoje é. Brasil. Hoje não, o Palmeiras joga quinta. O Palmeiras está muito bem. Quem não está muito bem é o nosso país, né? Não, que não não está vai na dar. nossa seleção. O Palmeiras está Nenhuma bem Ceará. legal. Milton Leite esteve aqui e falou que se a gente chegar nas Mas sabe o que eu vi oitavas, agora? já Eu vai acabei estar de ver o maneiro. documentário da Seleção de Ouro 2012. 2, Japão.
Penta, 2002. Acabei de ver, vi com o Vitório esse final de semana passado. Era uma seleção também meio que desacreditada, assim. Perdeu todo o início do jogo. Ai, assim. mas essa tá desacreditada. Não, mas tava puxado. muito desacreditada. O Ronaldo machucado, não vai dar em nada. Foi vaiada a seleção. Classificou no último jogo, perdeu todos os jogos. Não, eu tava vendo, eu falei, não, me acendeu uma chama de esperança. Opa! Eu falei, gente, 2002 a gente tava todo cagado. Ainda há possibilidade. Como a gente tá agora, e deu certo. Sim. Então pode ser que dê certo. Oremos. Oremos. A biografia que mais me chamou a atenção foi... Depois eu li outras, né? Para mim, eu gosto da biografia da Michelle Obama, eu adoro. Mas na época, obviamente, não existia. Eu não me lembro o que eu tinha falado. Por Deus, Bíblia. Bíblia. Olha. Olha que legal, Bíblia. Eu li muito a Bíblia na época da morte do Ayrton. Uhum. E li mesmo, assim. Minha Bíblia é toda riscada. Nunca pensei nisso. Eu nunca me agarrei tanto em Deus como eu me agarrei naquele momento. Pela morte, pela doença do meu irmão, mas mais do que isso, pelo estado que eu me vi ali. Sem chão, sem saída. E aí eu tinha uma Bíblia que eu fico triste eu perdi essa Bíblia, que eu anotava. No meio das mudanças, eu perdi essa Bíblia e as fotos da primeira Playboy do Ayrton. Aquela que foi... Que ele vetou. E depois eu fui até as pessoas... Alguém, né, começou a tentar me extorquir com essas fotos. E durante muito tempo, essa pessoa queria me vender, Aí uma hora eu falei, gente, pode publicar, você vai fazer o quê? Eu vou atrás de você. A hora que sair essa foto, eu vou pegar. Publica. Não vou pagar nada por elas. É uma pena, porque não tem valor para os outros, mas para mim tem muito. Verdade. Eu amaria ter essas fotos. E alguém me roubou isso numa mudança. E a pessoa Bíblia nunca publicou. Também foi junto. Nunca publicou, eu estou sempre bem atenta a essas fotos. Uhum. Essa Bíblia toda anotada. Eu li a Bíblia inteira, em 1994, da morte dele, até 1995. Demorei 1 ano para ler a Bíblia. Ah, mas é que é um texto difícil pra caramba. É muito. E riscando, tá? Sim. Ela era riscada com canetas coloridas, E essa o que Bíblia. você aprendeu? Eu queria muito, muito. Você sabe que ali eu vivi milagres, assim. Eu vivi um momento de ter a calma do meu coração. Imagina você ficar sozinha em Portugal, numa casa gigantesca. Vocês viram no doc o tamanho da casa? A família do Braga que me acolheu, eles foram fazer uma viagem. E eu fiquei só com os funcionários lá. Esse lugar, ele é tão... Sintra, vocês conhecem Sintra? Uhum, Eu não conheço. Sintra é um lugar que só de você olhar já dá uma tristezinha, assim, porque é um lugar melancólico. Muito, ele muito, é frio. muito. Então, por exemplo, em Lisboa tá sol, você chega lá tá nublado. Sintra é sempre gelado. Meio frio, super silencioso. Aquela névoa fininha. Uma névoa fininha, um pouco Londres, um pouco... Aí eu olhava, eu nasci um cogumelo, assim, na sala, sabe? No chão, Sim, você falava, gente, tão tá úmido. úmido. Então, assim, eu sozinha, eu falava, gente, menina, sozinha, como é que consegue? Eu não sei te explicar como eu passei por esses momentos. Eu passei porque eu tinha esse acalento da Bíblia. 21 anos é uma coisa absurda. Uma tara. Uma tara hoje, não, como eu mudei, não tenho mais nada dessas coisas. Uma tara, gente. Tara o que é uma mania? É uma vontade? Tara. Ela falou uma tara, você respondeu. Uma tara. E eu devo ter respondido rápido ainda. Agora a gente Mais ou menos, você fez uma tara. Uma tara. Eu não sei uma tara. Deixa eu ver o que é tara. Uma tara. Aquela coisa que você é tarada, assim. Tarada por pé. Eu sou tarada por pé, mas não de tesão. Eu não sinto um tesão. Não tenho vontade de, vou transar com o pé de alguém, não. Mas eu reparo no pé dos outros. Eu tenho tara no pé. Já olhei muito o teu pé. Ai, ele tá tão desesperador. Ai, já que decorei o pé dela todinho. Depressão. Você falou chocolate. Chocolate. Sigo também. Tarada e chocolate. E olha, mais louca de todas é que depois dessas entrevistas, durante um tempo, eu fiz uma promessa. Eu fiquei 7 anos sem comer chocolate. 7 anos? Eu fiquei 1 ano sem tomar sorvete, quase tive um AVC. 7 anos sem comer chocolate. Que desespero. Nem eu sei como fiz isso. E depois ainda conversando com um padre, entrevistando o padre Marcelo, o padre Fábio, que eu tinha um quadro no Charme, no SBT, que eu chamava Lá em Casa. E eu levava as pessoas que não iriam no meu palco para minha casa para me dar uma entrevista. Foram lá em Mato Grosso, Gugu... enfim, e os padres também foram. E aí os dois falaram para mim que eu estava barganhando com Deus, que eu nunca mais poderia fazer uma promessa. Porque promessa é barganhar com Deus, não se barganha com Deus. Você faz o que você tem que fazer, mas você não promete as coisas para ele te dar alguma coisa. Ele vai te dar porque ele vai te dar. Entendi. Você faz o seu e Deus faz o dele. Você não
negocia com Deus. Isso entrou dentro de Que mim, que eu visão nunca mais fiz bacana. promessa. Eu negociei com São José, na Então, verdade. eu não foi negociei com pra Deus. caramba com Deus, com São José, com Nossa Senhora. Fui negociando com a turma toda. Negociei à vontade. Eu fiz esse rolê, fiquei 7 anos no desespero. Ele falou, também não tem nada a ver você ter vontade de comer uma coisa com Deus, entende? Ele falou, Aham. esse lugar que É você está outro. querendo colocar o seu sofrimento não combina. Aí, uma vez que ele falou isso pra mim, entrou na minha cabeça, não fiz mais promessa. Mas durante 7 anos eu cheirei chocolate, desesperadamente, porque eu sou Cheirava tão tarada sorvete. por chocolate e sigo tarada. Eu já comprei vários ovos, já comi ovo, já fiz tudo que eu tinha que fazer já. Mas não faço mais promessa. Agora vem a pergunta. Nunca mais vou? Nunca mais vou. Agora eu nunca mais vou fazer promessa. É isso. Nunca mais vou fumar. Naquele momento Só você vou falou fumar. pular de paraquedas. Também não vou. Odiei. Experiência péssima na minha vida. Pular de paraquedas eu odiei. Fumar, só volto se um dia sair a notícia que não mata, porque aí eu volto na mesma hora, se não tiver doença, porque é uma coisinha boa que é ruim, É né? um prazer É um troço ruim que é bom que é ruim, a gente não Não consegue tem explicar. explicação, é uma maravilha da engenharia, né? Porque são 4.800 substâncias tóxicas num negócio tão pequenininho. Como que pode a humanidade conseguir colocar 4.800 substâncias tóxicas num E você já viu aquele que é bem fininho? Claro, Aquele bem fininho, Vogue. Vogue. Aquele então me leva à loucura, porque eu acho lindo. É Eu falo, gente, charmoso olha aí, tá vendo? fumar. Então, essa é uma coisa que saiu uma matéria. Tem inclusive. um estudo. Ah, meu amor. O primeiro que fizerem que não mata. Eu tô aqui, ó. Estamos aqui, ó, É na isso. Como é que pode, né? É um horror que faça mal. Que horror. E que finalmente, pena. Adriane por Galisteu. Adriane, eu sempre odiei essa Isso, pergunta. mas Essa a mulher eu- falou, tô Eu repetindo. vou te falar, essa pergunta, eu nunca entendi essa pergunta. Eu nunca consegui responder direito isso. Porque imagina você ter que se elogiar, que merda. Resposta maravilhosa. Elogiar ou falar mal, né? É Não, tão você ruim. tem que falar mal de você ou você tem que falar bem. Bem pega mal, mal pega mal. Então Tá. pega Não tem mal. saída eu não tenho boa, saída né? péssima. Adriane então, por Adriane. Então aí você fala, não, sou uma mulher que gosto da verdade. Eu falo, bom, beleza, quem não gosta? Então detesta essa pergunta. Mas de qualquer forma, se eu tiver que dar um conselho pra mim, eu vou pensar em mim nesse caso. Se eu tiver que falar alguma coisa pra mim, é que eu não desista de mim. Então eu sou uma mulher que nunca desisti e eu espero passar a vida cada vez mais agarrada em mim. Aos 25 você falou de bate-ponto. Teimosa, dorminhoca, com muita garra e procuro ser genuína. Pá. É isso, mas Pronto. olha só, eu falei teimosa porque eu sigo sendo, sou ariana, sigo sendo, mas eu falo mais Ariana, hoje. ascendente em câncer e lua escorpião. Então, Não vai ser... Quando você casa, já tá 16, quantos anos você tá casado? Eu tô casado há 5, mas juntos há 12. Então, 17, então você sabe. Eu Quantos tô anos? casada há 2012, 14. Então estamos mais ou menos todo mundo na mesma. Aham. Você consegue ser teimosa ainda, Não. né? Porque se você tá casado, você tem que engolir, né? Que a Muita pessoa que tá do coisa. teu lado, muita coisa. Você tem que abrir mão de muita coisa. Então a minha teimosia foi para outro lugar. Porque você ainda insiste, mas o outro também tem o seu espaço. Eu falo isso sempre quando É me perguntam isso. de casamento. Para você continuar casado é uma decisão diária. Isso. Total. E você tem que Eu abrir falo mão. isso tanto. E você tem que abrir mão. E aí, minha mãe sempre falou para mim: você não quer engolir sapo? Você vai passar a engolir vaca. Então continue engolindo sapo. É que muito mais fácil não estar casado, né? É na muito vida. mais fácil. Por isso que a Nossa, gente Então, escolhe. assim, se relacionar com alguém é a arte mais difícil de todas. com certeza. Então, você conseguir passar todas as crises, os 7 anos, os 12 anos, 15 anos, sei lá, é crise todo Tá. dia. Então, para você manter esse casamento saudável, não tem outro jeito. Você tem que abrir mão. É isso. Senão, não vai estar saudável esse negócio. Então, é isso. Exato. Dri, pra gente encerrar, é muito curioso como todos esses projetos recentes seus, tanto o livro, quanto a série, quanto o doc, eles falam cada um à sua maneira, eu acho, de uma mesma coisa, né? Que é uma mulher firmando ali o direito de narrar ela mesma a sua própria história. Tanto sobre a menopausa, quanto sobre o Ayrton, quanto sobre você, de modo geral. Você já vem fazendo isso há muitos anos, né? Batendo nessa tecla. Batendo nessa tecla. O que é diferente agora? Segue difícil, sabia? Eu sigo tendo que cavar esse meu espaço. Isso é Ainda, muito Adriane? É muito louco. Eu falo, isso é uma coisa que me deixa impressionada. Uhum. Como nunca foi fácil e segue sendo difícil. Então, assim, hoje com a tecnologia toda a meu favor, né? Tá tudo aí. Sim. Eu uso a tecnologia, eu sou ativa nas redes sociais, eu tenho meu TikTok. Mas, cara,
para subir ali os inscritos é uma luta. Você fala, meu Deus do céu, mas meu Deus do céu, já liguei lá, tá empacado. Ele falou, não, é porque ganha, perde, ganha, faz parte, não sei o quê. Isso. Aí, de repente, você vê uma menina arrebentar e você fala, meu Deus do céu, deixa eu ver, perdi aqui esse trem. As coisas são muito mais rápidas nos dias de hoje e para algumas pessoas mais fáceis, para outras mais difíceis. Conforme você vai, eu vou contando, eu tenho uma história muito importante para contar e muito grande, cheia de trabalho, cheia de coisa. Só que já há muito tempo eu venho contando essa história. E ainda tem gente que não me conhece, ainda tem gente que não sabe, ainda tem gente que não conhece nada. Os amigos do Vitória acham que eu sou youtuber. Aham. Tua mãe lançou um livro de menopausa. Então, assim, eu sou... sabe assim, então você tem que... meu interesse é sempre trazer esse público mais jovem, tá sempre falando com eles e me reapresentando. E para eu conseguir estar no lugar deste público, eu tenho que estar sempre me reinventando, com bastante paciência para aprender a mexer numa técnica, numa ferramenta nova, porque sempre vem uma novidade que eu estou boiando. Sim. E aí eu tenho que entrar no meio e tem que ter, né? Você tem que ter. Chegou um negócio, você tem que ter. Você tem que abrir lá o seu troço, você tem que ter sua conta, você tem que começar a funcionar. Entender minimamente aquele negócio. Você tem que ter. Então, assim, continua sendo difícil para mim, continua tendo que cavar meu lugar, mas eu continuo acreditando. Coisa boa. Adriana, eu queria muito conversar por mais 3 horas e meia com falar, você. eu adorei dar entrevista para vocês. Que bom, que Fiquei tão bom. feliz, sabe por quê? Vocês fazem uma coisa que eu fazia muito quando eu tinha o meu programa, que é estudar quem vem dar uma entrevista. É o mínimo. Que é uma coisa que a gente não vê mais. É isso. Male, a pessoa fala seu nome, se bobear, já começa assim, Adriana, tudo bem? Já na entrevista. Aí você fala, nos primeiros 5 segundos eu já errou meu nome. Tá tudo bem, mas assim, deixa eu te corrigir. Eu falo sempre, eu corrijo, porque pelo amor, as pessoas realmente não são mais, não estão nessa. Não sei por quê, mas vocês encontraram aqui um caminho, eu adorei da entrevista para vocês. Que alegria. Fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu só preciso fazer uma última pergunta. Pode fazer. Que é, você, essa mulher que chegou pro Ayrton Senna e falou assim, olha só, não vou dar pra você agora, porque eu quero ser tua amiga, vai estragar tudo. Esse negócio. Vai dar tudo errado. Na sequência de Ayrton, você se relaciona com Júlio Lopes, com Roberto Justo. Casei com o Roberto. Com Roger, com... Assim, ó, Júlio Lopes é uma coisa, por exemplo, que eu não entendo mesmo. Eu acho você tão diferente dessas pessoas. Adriana, você sempre buscou... Acho que eu nunca tive gosto, né? Pensando bem, eu tenho uma pressa. Não tem gosto específico, eu tenho pressa. Tem tipo, né? Não tem tipo, é isso. Eu nunca tive um tipo. São pessoas muito diferentes. É isso! É um jogador, é um playboy carioca, é um playboy paulistano, é um... Eu nunca tive, pensando bem, são muito diferentes, mas é curioso isso. Não é? E aí tinha um outro que era moreno, que eu esqueci. A minha pergunta é... Você é um latino. Um latino, é isso, que eu esqueci o nome. O Jaime. Jaime, que a tua mãe gostava, super famoso, achava lindo. Ele era lindo mesmo. Continua bonitão, mas é famosíssimo lá no México. A minha medo dúvida... de qual vai ser a pergunta. Não, a minha dúvida é até uma determinada fase, você estava só querendo ser uma mulher normal, casada, não, eu sempre tive, eu acho que eu tinha muito medo de ficar sozinha. Pavor. Durante muito tempo eu tinha medo de ficar sozinha, pânico. O que é muito curioso. E depois, quando eu decidi, eu encontro o Alexandre, porque o Alexandre é meu amigo. Conheci o Alexandre aos 18 anos. Antes do Ayrton, eu já conheci o Alexandre. E mais curioso, né? Eu sempre achei que ele era meu amigo. Quando a gente começa a namorar, ele falou, nunca fui seu amigo. Meu mundo caiu. Eu falei, como assim nunca foi meu amigo? Você ele falou, colocou ele na friend zone. Sempre quis te pegar, botou na friend zone total. Só queria te pegar, já falou logo, só queria te pegar. Nunca pensei em ser seu amigo. Eu fiquei apavorada, eu tinha certeza que ele era meu amigo. Então, meu mundo já caiu logo de cara. Mas eu achei curioso, porque quando eu decidi, falei, agora eu quero ficar sozinha. Agora eu não quero mais conhecer ninguém. Eu começo a namorar o Alexandre e caso com ele. Tenho filho. Então, assim, tudo absoluto. Nunca na minha vida que eu planejei deu certo. Nada que eu planejei funcionou. Nada. Então, esses relacionamentos, eu ia engatando um no outro por pânico de ficar sozinha. E aí, a pessoa que me tratava um pouco melhor e que me encantava, por exemplo, cada um desses homens, apesar deles serem fisicamente muito diferentes, teve 2 ou 3 aí que me deram muito trabalho, que inclusive por causa desses trastes que passaram, eu aprendi a lidar com outras coisas, ainda bem que eu tive, eu só lamento de ter ficado tanto tempo, podia ter ficado menos. Mas eu tive homens incríveis na minha vida, tive homens realmente importantes, que me tratavam muito bem e que me davam uma segurança como mulher, porque eu tinha segurança em mim profissionalmente, mas como mulher
Tateava. Tava sempre meio tateando, sabe? Achava que eu precisava ter uma coisa que eu queria tanto, que era ter minha família, que era estruturar uma coisa que eu vinha muito desestruturada. Apesar de ter eu vi meu pai beijando a boca da minha mãe, mas fazia já muito tempo que isso tinha acontecido. Então eu buscava aquele desenho da família que desmontou na minha vida. Então acho que eu sempre busquei. E depois que o Vitório nasceu, eu falei, agora eu quero muito mais. Aí o Alexandre falou, pode esquecer, comigo vai ter um amigo aí, ó, pode procurar, vai lá, escolhe, mas comigo eu já tiquei. Falei, não, vamos lá, porque é tão legal. E eu tive tanto medo de ter filho tanto tempo, minha mãe falava pra mim não ter. Tá bom, se minha mãe tá falando pra eu não ter, como é que eu vou ter? Claro. Então eu tinha pavor de ter filho, e agora que eu tive, eu falo pra minha mãe todo dia, mãe, Pô. que sacanagem você fazer isso. Ele falou, mas eu tive traumas. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver. É o que eu falo da vozinha. Aqui é a Passa pra vozinha. mim esse rolê, entendeu? Então eu entendo o trauma dela, Claro, o pânico mas dela é de ter dela. tido filho, mas ela não pode passar isso pra mim. Ela passou durante um tempão e eu fiquei apavorada, tanto que eu cheguei a considerar não ter filho. Chega uma hora que você começa a dar tanto errado com os boys que você fala, vou ter. Ah, não é pra ser. Não é pra ser, vou ficar sozinha. E aí você vai experimentando. Muito louco isso de lembrar dessa coisa dos relacionamentos. A minha vida é contada na revista Caras. Casei, separei, 42 voltei, encontrei o homem da edições. minha vida, separei, casei. Todinha, você quer olhar minha vida amorosa, tá toda na capa da Caras. Que coisa. Eu adoro as expressões que eles usam, né? Adriane Galisteu, e herdeiro. E herdeiro. Vamos a tal lugar, maravilhoso. Caras, é Encontra o sensacional. homem da sua vida. Dá 3 Isso. semanas separei. Era assim. Ai, Eu meu vou Deus. casar. Passava. Bumba. Bumba. Trocou. O Agora problema trocou. era Caras, entendeu? Entendeu? Não, Eu ia você- contando a minha história. Gente, outro dia eu vi que tá lá na Lapa, tem lá as revistas. Eu falei, gente, que coisa Tá é essa? tudo lá. Revi, tá tudo ali. Muito Ainda bem louco. que hoje em dia não, né, tá diferente o negócio. Isso. Ô, Adriane, que sua Obrigada, vida adorei. continue Me diverti sendo... muito estar com vocês aqui, foi ótimo. Obrigado. Que sua vida continue sendo esse mar de implanejações Que dando certo, né? É, que sempre. Exatamente. Na luta, mas dando certo. Inspirador. Exatamente. Estamos Adorei. sempre aqui. Obrigado. Beijo, valeu, gente. E você já sabe, 12:30. Sexta-feira, 12h30, neste mesmo canal, Eu sempre esqueço de falar sexta-feira. o seu resumo semanal de notícias. O Rivo News. A gente espera vocês.